onde o sol nasce e traz calor ao coração. Gente simples, de alma generosa, povo que acolhe, gente virtuosa. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Nas ruas tranquilas, histórias a contar. Cada sorriso, um abraço, um lugar pra ficar. Entre amigos, sempre a celebrar. Nossa cidade, nosso lar, nosso altar. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. No entardecer, vejo a vida florescer. Nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do teu ser, quero sempre viver. Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração. Seu povo querido, sempre no meu coração. De Francisco Beltrão, a rádio do progresso. Nos aplicativos estamos no topo. Sintonize agora, vem ouvir o ouro. Web Rádio Cidade de Francisco Beltrão. É mais que rádio, é multiplataforma, Facebook, Instagram, YouTube e também TikTok e Kawaii, estamos muito bem. Notícias, música, entretenimento. Web Rádio Cidade, sempre um bom momento. Conectando você, trazendo emoção. A melhor companhia em toda a região. Web Rádio Cidade de Francisco Beltrão. É mais que rádio, é multiplataforma, Facebook, Instagram, YouTube e também TikTok e Kawaii, estamos muito bem. Com dedicação e muita paixão. Web Rádio Cidade no seu coração. Tecnologia e inovação, levando alegria a toda a nossa nação. Web Rádio Cidade de Francisco Beltrão. É mais que rádio, é multiplataforma, Facebook, Instagram, YouTube e também TikTok e Kawaii, estamos muito bem. Web Rádio Cidade de Francisco Beltrão. A rádio que é sucesso, sua emoção. Nos aplicativos somos a número 1. Web Rádio Cidade, sempre em sintonia com você. Olá, eu sou Lucilene Gittler e está começando mais um Elas Uma Conversa e Cia especial Mães. E a nossa convidada de hoje é a Thaís Desorte. Ela que é mãe de uma princesa, da Luísa. Isso. Empreendedora, farmacêutica esteta, especialista em corporal e facial. Bastante coisa, hein, Thaís? Bastante. Tudo bem, Thaís? Tudo bem? Oi, oi, gente. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de você estar aqui comigo, compartilhando a tua história, as tuas vivências. Saiba já de antemão que te admiro muito. Ai, obrigada. Como mulher, como mãe, como profissional.
Aqui no off a gente estava conversando e falávamos sobre a tua história, né? Para quem não sabe, a família da Thaís tem um supermercado em Marmeleiro. A Thaís é de Marmeleiro, né? Assim Sou como eu. marmeleirense. Isso aí. E eu lembro, assim, da Thaís a vida toda lá, junto com o pai, a mãe dela, o irmão, trabalhando. No caixa do mercado. Exatamente. Então, assim, sempre, além de tudo isso que eu falei aqui que ela faz, ela ajuda a família, tá sempre lá atendendo as necessidades, né, do mercado, colaborando com o funcionamento, né? Porque mercado, quem já trabalhou em mercado sabe que não é fácil, é corrido, é puxado. É isso aí, não tem folga. Exatamente. Então, vamos apresentar mais a fundo essa mulher que é muito batalhadora e é mãe também, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse. Então, quem que é a Thaís? E vamos conhecendo um pouco mais essa mulher. Então, gente, ela já falou tudo, né? Sou farmacêutica, na verdade, nascida em Beltrão, né? Porque Marmeleiro ainda não tinha muito hospital naquela época, né, gente? Mas vivi a vida inteira em Marmeleiro, saí para estudar, para fazer farmácia. E depois de 10 anos fora, eu voltei a morar em Marmeleiro novamente. Tu se formou onde? Isso em Cascavel. Cascavel. Aham. Uhum. Em Cascavel. Aí fiquei trabalhando depois da faculdade lá um tempo. Trabalhei em balcão, farmácia comercial, farmácia de manipulação. Aí eu voltei pra cá eu montei uma franquia de maquiagem, né? A princípio, aqui em Beltrão. Aí depois que eu fui pra área de estética. Aí foi quando o curso de farmácia abriu um leque para esse mercado. Aí eu fiz uma pós-graduação, né? Porque para poder exercer, a gente precisa fazer uma pós-graduação. Aí depois dessa pós-graduação, eu comecei a atender nessa área de estética, no processos invasivos, preenchimento, botox, nessa área. Mas sempre trabalhei em conjunto no mercado. Isso desde pequenininha, estudando em colégio, ensino médio, fundamental, sempre ajudando meu pai no mercado. Quando vinha final de semana da faculdade ou trabalhava, ajudava o pai e a mãe no mercado. Isso foi a vida inteira trabalhando lá. E agora até a Luísa, né? Até a Luísa trabalha no mercado, caixa. gente. Tá lá comigo agarrada no colo e no caixa. Isso aí. E então, como o nosso especial é de mães, eu quero saber a Thaís filha. Como que é a Thaís filha? Filha da dona Marli? Da dona Marli. A Thaís, filha da dona Marli, olha, que Deus tomara que eu seja orgulho daquela mulher. Que ela, sim, é uma mulher incrível. Não posso chorar, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu devo... Nossa, eu não posso chorar. Eu devo tudo à minha mãe. Porque eu passei uma gestação sozinha, uma gestação solo. Não foi nada fácil. Toda mulher fala, nossa, como você foi forte, você foi forte. Gente, no momento que a gente gesta, a gente quer ser cuidada. É isso que a gente quer, a gente não quer ser forte. A gente quer ser cuidada, mas a única opção que eu tinha era ser forte. E graças à minha mãe, eu fui forte. Ela sempre estava ali, filha, não faça isso, não chora, filha, você está gerando o maior amor da tua vida. E eu só entendi realmente quando a Luísa saiu de mim, esse amor mesmo. E no meu puerpério, ela foi morar comigo. Os 40 dias do meu puerpério, a minha mãe foi morar comigo. Ela esteve lá. A cada choro da Luísa, acordava de madrugada, estava lá, me ajudando, fazer o mamar, porque eu não tive leite. Então, na verdade, eu tive muito pouco, eu tive que fazer aquela mescla. Enfim, a gente resolveu optar só pela forma mesmo, porque eu nem produzia. Enfim, a gente foi para a fórmula mesmo. Ela acordava comigo de madrugada, fazia a Luísa rotar, fazia a Luísa dormir. Ela teve esses 40 dias incansavelmente do meu lado, me dando todo o apoio possível e impossível. Então, eu falo que se um dia eu for 1% parecida com ela, eu já vou ser muito, muito feliz. Porque ela, sim, é uma mulher incrível. Ela sim. Que bonita essa admiração, né? A gente, é como você falou, a gente só entende o que é ser mãe quando a gente se torna mãe, Exatamente. né? Eu também, assim, eu tive muito apoio da minha mãe no todo o período ali, porque o Arthur nasceu prematuro. Então, eu tinha até medo, assim, de ficar sozinha com ele, sabe? O meu marido
ficava à noite, passava... Porque o Arthur, assim, ele foi uma criança que acordou muitas vezes durante a noite. Então, o Jean sempre levantava comigo. Mas durante o dia, quem ficava comigo era minha mãe e a minha irmã. Graças a Deus, assim, a minha irmã me apoiou muito também. Porque, como você falou, né? A gente é forte. A gente é muito forte. Exatamente. Só que a Acha gente que não é. a gente também desaba, né? Aham. Tem momentos que a gente pensa assim, meu Deus, E me agora? sustenta, porque, né? E é assim, o maternar, eu sempre falo que o maternar não é fácil. Não. E te admiro muito pela tua coragem, pela mulher. E como eu já te falei, você é uma mulher verdade. muito forte. Você é uma mãe, assim, que eu vejo sempre, a gente se encontra nos parques, né, com as crianças, e você lá sendo mãe, né? Porque é muito fácil você ter um filho, Ah, sim. mas você ser mãe, você estar ali com o teu filho, porque você tem que estar ali 24 horas. Presente. Você não é mãe de bebê reborn, né, como tá É, na moda Meu agora. Deus. Você tá ali, sabe? É uma E- coisa que eu optei também, não trabalhar de manhã para ficar com a Luísa. Porque não adianta eu pagar uma babá ou colocar num colégio. Tá, e quem vai criar ela? Exatamente. Então é isso que eu optei. Não, vou ganhar menos, vou, mas pelo menos vou viver essa infância com ela. Sim. Apesar de que o resto do tempo tem que trabalhar, né? Não, Mas- exatamente. É a nossa realidade, né? A mãe é uma eterna culpa. Eu sempre falo, meu Deus, nasceu a mãe, também nasceu a culpa, É, né? Meu isso- Deus. Isso é uma coisa que a gente entende muito, né? Eu também, quando nesse ano eu optei, né, por trabalhar somente com a consultoria de imagem e para ter essa liberdade de ficar um pouco mais com o Arthur, porque quando ele tinha 1 ano, ele foi para a escolinha. Quando ele estava com 5 meses, eu voltei a trabalhar. E com 1 ano, ele foi para a creche, e aí o dia todo na creche. Aí esse ano, eu não consegui mais creche no integral, e aí eu fico com ele pela manhã, também por esse motivo, sabe? Porque começou a pesar muito em mim, essa culpa, sabe? Poxa, eu sempre quis ser mãe, e agora eu tô terceirizando a criação do meu filho. Exatamente sabe? isso. E é verdade. E eu percebo muito a diferença nele, assim, sabe? Porque ele tava ficando meio agressivo, bravo. E a gente sempre optou por não bater, né? Sim. Eu acho que hoje em dia a gente não tem nem como, né? Nós fomos criados apanhando, mas Sim, nós não podemos exatamente. bater nos nossos filhos, né? Exatamente. E aí, às vezes, ele vinha e dava tapa e tal, e isso começou a pesar muito pra mim, sabe? Eu e o Jean, a gente começou a ver assim, poxa, mas esse comportamento não é do Arthur. E claro, era uma forma que ele tinha de Se chamar atenção, né? estressar. Uma criança com 2 para 3 anos não faz isso por maldade, né? E agora ele tá com 3 anos e assim, eu vejo muita diferença nele, sabe? Era uma forma de chamar atenção mesmo, né? Tipo, mãe, tô aqui, né? Exatamente. Não, e hoje ele aprontou uma, sabe? Eu achei muito engraçado, porque sexta-feira ele quis ir pra escola, ele foi pra escola e ele queria que o pai dele fosse buscar ele da escola. Aí eu falei, não, beleza, eu vou ver com o papai se ele pode, senão você vem de van, que ele vem de van, né, pra casa. E aí, beleza. Aí deu certo, né, do dia eu consegui ir buscar ele na escola, tudo bem. Aí hoje ele chegou na escola e falou pra prof que o papai ia buscar ele. E chegou a hora da avó. E a avó chegou, aí a diretora me ligou. Falou, o Arthur vai ir de van? Como assim? Eu falei, não, ele vai de van. Não, porque ele falou pra prof que ele Que o que pai o pai ia ia buscar. buscar. Então assim, eu falei, não, gente, 3 anos e Tá olha, se mandando já. não, pensa a ideia, né? Mas ele é um figura, assim, e você vai ver. A cada dia que passa é Eles são nova assim, descoberta. exatamente, eles são incríveis, eles têm uma inteligência, eles têm uma memória pra tudo, sabe? Eles são incríveis, incríveis. Claro que a gente sempre vai achar o nosso filho incrível, né? Sim, óbvio, ainda bem, né? Exatamente, mas é Que nem a nossa mãe maravilhoso. acha a gente incrível, Isso né? mesmo, isso mesmo. Mas é muito bom, é maravilhoso. Ter um filho, acho que é a escolha mais Difícil e melhor também. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo que eu sempre tive muita vontade de ser mãe, assim. Eu sempre tive muito desejo de ser mãe.
E antes de ser mãe, de certa forma, eu julgava as mulheres que não queriam ter filho, sabe? Eu pensava, como assim, né? Porque é algo tão divino, é algo tão maravilhoso. E hoje eu entendo. O maternar não é para todas as mulheres, Não mesmo. né? A pessoa que opta por não ser mãe, por não ter um filho, não gerar. Porque, gente, eu tenho muita lembrança, assim, de momentos difíceis. E eu pensar assim, meu Deus, tá sendo tão difícil e eu queria tanto. Imagina! Isso muitas vezes veio na minha cabeça, sabe? Meu Deus, imagina aquela mulher que não queria ter um filho, sabe? Porque não Sim, é fácil, né? sim. Eu sempre quis ser mãe, isso é real. Tipo, quem é meu amigo, tem convivência comigo, isso foi uma coisa que eu sempre falei. Eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Quando eu tinha 30 anos, né? Vou fazer 36. Eu cheguei eu fui num médico, especialista em congelamento de óvulos e tal. Cheguei, eu quero congelar meus óvulos. Como é que eu faço? Ele me passou todos os parâmetros, porque eu tava solteira. Eu falei, vai lá, Deus saber se um dia eu vou achar alguém, não sei o que, pelo menos tá lá guardadinho, bonitinho. Aí fui no meu gineco. Depois disso, ele falou: Não, Thaís, você é muito nova ainda, não tem que guardar óvulo ainda, você tá louca, imagina, você é muito nova. Aí eu falei: Mas, doutor, será que não era bom guardar? Agora já ficava garantido, né? Daí o doutor falou: Não, com 34 a gente guarda. Com 34 anos, bateu 34 na trave, cheguei e falei: Agora é a hora, doutor, nós temos que guardar. Meu Deus do céu, já bateu 34, ele falou, vamos guardar. Aí ele me mandou tudo o que tinha que fazer e tal. Eu falei, porque é um procedimento doloroso, você fica muito hormônio. Eu falei, vamos fazer. Era em junho, no meu aniversário era em junho. E ele falou, vamos fazer em julho, então, inverno, vai ficar tudo inchada, né? Já que você é toda noiada com corpo, essas coisas. Eu falei, então vamos. Pois nem precisou, né? Eu engravidei ali no meu aniversário. Pois é. Nem precisei congelar. Tanto que ele falou assim, falou que em congelar, falou, engravidou, né? Falei, é isso aí, agora engravidei, agora não preciso mais congelar nada. Veio ao natural. É na hora de Deus, né? Exatamente. É só na hora de Deus, a hora que vem. E assim, é difícil aceitar, né? Claro, como quando eu você vi o falou. positivo ali, com teste de R$ 12 da farmácia, que eu achei que era negativo, eu fiquei louca. Fui lá e comprei os mais caros que tinha, porque de certo o dinheiro ia fazer alguma diferença, né? Eu queria parecer grávida, né? Nossa senhora, foi tenso, aquele grávida lá. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque solteira. Eu tinha acabado o relacionamento fazia 3 dias. Então eu tava, tipo, naquele turbilhão ainda de emoção e, tipo, término e não sei o quê. E um positivo na vida. Eu falei, Jesus, meu pai. Tipo, parecia que eu tava grávida na adolescência. Tipo, Aham. puro gravidez na adolescência. Meu pai vai me matar! Até a minha cunhada brinca. Meu Deus, você tem trabalho, você tem emprego, você tem tudo, você tem casa. Que está louca? Eu falei, Natália, eu não tenho pai. O principal, a família. Ai, mas hoje eu vejo que é que a gente cria essa. Ai, meu Deus, a família perfeita. Pai, mãe. Não. Eu aprendi ali na dor que família é onde tem amor. Sim. Se eu tenho amor pra dar pra Luísa, eu sou a família dela. A gente não precisa tá num relacionamento que a gente não tá feliz pra dar isso. Não tinha por que eu tentar investir numa coisa que já era fardada ao fim, só pra dar esse vínculo pra Luísa, que mais tarde ia ser pior ainda. Se depois a gente Sim. terminasse, ela criasse esse vínculo, ali ia ser pior até pra ela. Então, Exatamente. muita mulher me fala, olha, Thaís, eu queria ter essa coragem que você teve, porque eu tentei levar e depois foi pior. Porque Uhum. para a criança foi pior. Então, eu imagino, às vezes, tá, é difícil. A Luísa ainda não entende o que é um pai, nada. Eu sei que não vai ser nada fácil explicar para ela isso futuramente, mas eu nunca vou esconder. Claro que ela tem um pai, gente, é óbvio, né? Sim, Ela não foi sim. feita sozinha. Mas toda a circunstância do que aconteceu, ela vai saber. E vai julgar se ela quiser conhecer o pai dela. Ela conhece, na verdade, o pai dela. Mas se ela quiser ter convivência com ele, tudo isso, é ela que vai definir. Eu sempre falo, quem vai definir quem ela vai chamar de pai é ela, não sou eu. Não sou Uhum. eu que vou mandar, você vai chamar fulano de pai. Não, é quem conquistar o coração dela. Isso foi uma coisa que eu sempre deixei claro, até mesmo pro genitor dela, né? Eu Uhum. sempre deixei isso muito claro. E quem que você quer que ela chame de pai? Quem conquistar o coração dela. Isso tá aberto. Se você conquistar o coração dela e você realmente for o pai dela, aí sim ela vai te chamar de pai. Se não, meu filho, isso daí é quem conquistar. Avô, tio, dindo, uma pessoa que eu me relacionar. É isso. E eles, aquela história, né? Criança sabe quem gosta deles. E Exatamente. eles vão.
eu vejo assim, nossa, o Arthur, ele se identifica com pessoas assim e ele tem contato. Quando ele gosta, ele gosta. Criança sente, não adianta. Eu sempre Exatamente. falo, criança sente a energia. Isso sente. Sim. Sente. Isso eu tenho certeza. Porque eles são puros, né? E nós só não conseguimos sentir porque nós acabamos mascarando muita coisa, né? Ai, né? Deve ser alguma coisinha, né? Exatamente. E eles não, eles são incríveis. Mas que bacana. E agora você é tia também, né? Não, até isso, até tia eu sou, Jesus. Tudo num combo só. Diz que quando vem tudo, né? Sim. Ah, uma Ela é maravilhosa. bebezinha. Ela sim é uma benção, aquela menina. Dorme a noite inteira. Eu falo pra minha cunhada, ô inveja! Dorme a noite inteira, é uma bebê abençoada. Abençoada, Querida. assim, meu Deus. Ela tá com 2 meses. 2 meses vai já. fazer 2 mesinhos semana que vem. Ela é uma Ah, benção. Eu uma- falo, a Luísa não dorme até hoje, minha filha. Essa menina dorme. Só dorme. Que benção, né? É bom Sim. pros pais, né? Sim. Fala assim, eu queria... Eu falei, eu queria que a Luísa fosse igual a Laura. Mas não, né? Porque ela tem que ser igual a mãe, tinhosa. Ai, ai. A personalidade, né? Não Nossa, adianta. Eu, assim, muitas vezes eu vejo muito eu no Arthur, sabe? Nossa, muitas vezes. E aí você para e pensa, meu Deus, né? Tô criando minha mini versão. Exatamente. Eu que lute, né? É, bem isso. Pra Literalmente. teimosia total. Sim, a minha mãe e a minha irmã falam muitas vezes isso. Elas falam, nossa, às vezes, porque a minha irmã é 9 anos mais velha que eu, então ela tem muita lembrança de como eu era Sim. quando eu era criança, né? E ela fala assim, nossa, parece que eu tô vendo a Lucilene. Parece que eu tô vendo a Lucilene, porque ele é igual, sabe? Ele é um fera. Mas que bacana, né? Thaís, me conte mais como que você passou da parte de farmácia, como que foi para a área de estética, assim? Como que aconteceu? Então, quando eu trabalhava em Cascavel, eu trabalhava numa farmácia de manipulação. E ela era bem ligada à estética. Tipo, coisas de manipulação de dermocosmético. Então, a gente visitava os dermato, com marcas internacionais. Então, tipo, eu sempre tive bastante contato com essa linha de dermo, de estética. É que em Cascavel já era bem mais avançado que aqui na época. Tipo, questão de nutricionista. Então, tipo, tudo isso era muito mais avançado que aqui. Aí foi que eu sempre gostei de estética. Aí que eu vim pra cá, daí eu não montei farmácia, mas montei a loja de maquiagem. Querendo ou não, era também ligada à autoestima feminina. E quando eu vi que abriu as portas pra esse nicho, eu falei, eu já tô no meio da mulherada. Falei, já gosto disso, sempre gostei. Vou partir. E eu acho que, tipo, eu me encontrei. Nessa área eu gosto. Na verdade, é assim, eu gosto mais das coisas naturais, né? Eu sempre falo, porque essa área de estética, hoje em dia, a gente também vê cada aberração. Exatamente. Eu acho que, tipo, as pessoas estão perdendo a mão. Muito curso eu fiz, eu falo assim, porque toda hora tem curso novo. E a gente vê assim, que muito professor quer padronizar. Tem que ter tanto de face, não sei o quê. Eu acho que cada pessoa é individual. Tem muito curso que eu falo, eu fiz muito curso para nunca aplicar aquela coisa que eu aprendi. Aquela técnica. Porque, meu Deus, não existe. Eu acho que é você se sentir bem, tanto que quando a pessoa vai lá, ela fala assim, o que eu tenho que fazer? Eu acho que você quer melhorar. Eu não acho nada. Que, tipo assim, você vai procurar defeito na outra pessoa. Às vezes, o que me incomoda, não incomoda em você. Sim. É sempre isso que eu falo. Quanto mais natural, melhor. Eu sempre falo, eu acho que eu gosto dessa estética que vem hoje em dia, que a gente fala estética regenerativa. É uma estética que procura a juvenilidade, deixar você mais natural, mais jovem, mas não te mudar, te deixar outra pessoa. Transformar o rosto, transformar. né? Eu não gosto dessa pegada que vem vindo. Sim, eu acompanho teu trabalho e realmente eu vejo isso, sabe? Eu gosto, me identifico bastante. Eu ainda não estou fazendo, mas eu sinto que preciso. Porque eu acho muito engraçado. Eu sempre fui muito vaidosa no sentido de maquiagem e tal. Mas quando eu comecei a fazer os atendimentos, porque eu atendo muito cliente online, né? Sim. E aí, quando a gente se vê na câmera... Não, da gente... a câmera acaba com a gente. Nossa! A luz branca aqui, né? Acaba com a gente. Meu Deus do céu, sabe? Eu gosto do podcast porque ele não fica de frente, né? Ele fica de lado, aí não aparece tanto. Mas, assim, é engraçado, né? Porque nós temos a mesma idade. Eu já fiz 36, você tá quase fazendo 36. E aí, o que acontece? A gente
a gente sente que a gente tá num momento assim. Vai derretendo. É, exatamente, né? Não É. sei se vou ou se fico, né? É. E, claro, eu acho que nós hoje temos que aproveitar essa oportunidade que a gente tá tendo, né? De um envelhecer mais tranquilo, digamos Sim. assim, né? É como você fala, fazer uns tratamentos que você vai saber explicar melhor do que eu, mas que não vão modificar, quem você é. mas vão te levar. Te deixar uma leveza. Exatamente, exatamente. Até esses dias eu vi uma postagem que dizia assim, essa mulher tem 42 anos. E era uma mulher que ninguém dizia que ela tinha 42 anos. Mas assim, é tudo muito leve. Muito leve. Bem, né? ela não perdeu os traços dela. Exatamente. É um investimento no colágeno, é isso que eu falo. Vamos investir em colágeno a partir dos 30 e tá tudo certo. E a gente só mantém. Então, a recomendação que você faz é a partir dos 30. Dos 30, investir em colágeno, né? Eu acho que é essencial. Ou se você teve uma perca muito grande. Porque hoje em dia tá na moda usar o Ozempic, né? Ozempic, Mounjaro, tudo isso pra emagrecer, né? Essa loucura. E o problema é que essa perca de peso, a gente vai gerando muita flacidez. E no rosto, a gente gera muita flacidez. Eu acho, daí sim, válido fazer uma avaliação. E quem, antes dos 30 até, vai ter que aplicar o bioestimulador de colágeno até antes, né? Se perdeu esse peso muito brusco. Que a galera vem numa pegada aí de emagrecer muito rápido e a perca e a flacidez vem junto, né? Não é só emagrecer, você ganha muita flacidez, né? Essa. E como que é esse bioestimulador de colágeno? Então, a gente trabalha na linha ou de injetável ou com a tecnologia do Ultraformer MPT, que é a última tecnologia que tem no mercado. Ele é um ultrassom micro e macro focado. A gente consegue atingir uma camada mais profunda que o injetável. O bom mesmo é associar os dois, né? Que você consiga associar uma camada um pouco mais superficial e uma um pouco mais profunda, para trazer uma estruturação na face e trazer também mais firmeza, colágeno. O colágeno, né, automaticamente a gente consegue fazer com o aparelho também e com o bioestimulador injetável. Mas com o aparelho a gente consegue uma estrutura um pouco mais profunda na musculatura. Então, o bom seria casar os dois procedimentos junto. Mas isso depende de pessoa, né? Que tem pessoa Sim. que tem flacidez, tem pessoa que consegue envelhecer e não tá tão flácida assim. Chega lá, a pessoa... Às vezes eu atendo paciente e falo assim, meu Deus, nem parece que você tem 40 anos. Nossa senhora, tá com uma... tudo genético também, né? Sim, sim. A genética também conta muito. E claro também, né, o O hábito, autocuidado. e o hábito também, beber água. A gente fala Sim. assim, ai, gente, também é só investir em dinheiro, nessas coisas. Gente, beber água, passar protetor solar, o mínimo, né? O básico. Exatamente. E como é necessário, né? O protetor solar é algo assim primordial, né? O câncer de pele tá aí pra avisar, né, gente? Exatamente. Que, meu Deus do céu. Não, e olha como as pessoas, elas ficam procurando, né? Esses dias eu vi uma postagem criticando o protetor solar. Eu falei, gente, não é verdade real, isso. porque essa luz aqui, a luz mancha mais do que o sol mesmo. Sim. Essas luzes mancham mais. Eu lembro até na loja, quando eu tinha loja, a gente tinha 68 lâmpadas. O dia inteiro em cima da gente. E tinha uma funcionária que não usava. Ela ficou trabalhando pra mim 1 ano. O colo dela era o único lugar que ela não passava protetor. Saiu um monte de manchinha, tipo assim. E era só... Imagina, era 68 lâmpadas o dia inteiro ligada em cima de você. Falei, gente... E a gente acaba esquecendo. A gente peca. A gente passa só no rosto. A gente esquece do colo. Verdade. E às vezes a gente vê umas mulheres com o rosto lindo, perfeito. Elas esqueceram do colo. E você sabe que uma vez eu tenho muita lembrança de uma conhecida que ela passava o mesmo protetor que ela passava no Na rosto. mão. Ela passava na mão. Por quê? Porque a gente cuida do rosto e a gente acaba esquecendo da mão. E a até a mão gente que também dirige envelhece. é um Exatamente. lugar que tá sempre... Exposto, tá sempre né? exposto ali no volante, né? Exatamente. E como é importante, né? Nossa, eu sou uma pessoa assim que eu uso protetor solar direto. Eu acho de extrema importância, porque é necessário, né? Se a gente quer ter uma pele mais saudável, uma pele bonita, né? Bonita. A gente precisa ter os cuidados. E beber água, gente, eu sou a pessoa que mais bebo água. Tá, bebe. Eu bebo muita água. Eu tive uma dificuldade. Na gestação eu não conseguia beber, só bebia com gás, porque, meu Deus, eu tinha uma náusea. Aí, meu Deus, foi o caos. Mas daí, pelo menos, eu bebia com gás, né?
Mas não foi fácil. Nossa, e eu bebia muita água antes, mas na gestação acabou com a minha vida. Sério? Uhum. Nossa, eu não, assim, e aí eu amamentei também, então, Ai, nossa, amamentar diz que dá muita sede. dá Aí, como eu muita amamentei muito sede. pouco, né? Eu bebia muita água. Eu sempre tive o hábito de beber bastante água, assim. Eu tenho uma Tupperware de 1 litro e eu tomo, no mínimo, uma de manhã e uma de Tá tarde. ótimo. E fora os extras, né? E como eu sou apaixonada por água com gás, então tudo é motivo para tomar uma água com gás, Ah, mas né? que bom, pelo menos é água. Exatamente. Ah, eu adoro água com gás. Mas vamos falar mais sobre a Luísa. Então, hoje você tem uma babá Que me que te ajuda. ajuda. É. Ela ainda não vai pra escolinha. Não, eu optei ainda por não, porque ela é muito pequenininha. Na verdade, é que a gente vê, né? Eu tenho relatos das minhas amigas que são mães, né? Ai, é uma eterna vive doente, né? Ai, Jesus Cristo. Mas assim, se você consegue, né, manter ela em casa pelo menos até os 2 aninhos, É, assim. eu penso isso, até os 2 anos. A minha mãe já enlouquece, até os 3. Não, gente, até os 2 vai ano que vem pro colégio. Mas é bom pra conviver, É, né? bem isso. Agora também ela tem a priminha dela, porque Mas eu levo ela na aula de música também. Ah, Ela é? faz aula de música também. Que legal. Ali na Arte Som. Ela vai lá, ela tem um pouquinho de interação, né? Sim. Não é aquela interação, né? Mas tem. Mas é importante, É né? É importante, importante a convivência, assim, com as outras crianças e tal. É, pra aprender a dividir. Isso, a aula ensina bastante isso. Até fiquei uns dias sem ir, achei engraçado que quando a gente voltou, ela já não queria mais dividir as coisas. Eu falei, minha filha, tem que dividir os brinquedinhos. Ai, ela é uma bonequinha, né? Ela é. É isso. Então, até onde eu consegui com a babá, tá tudo certo. Sim, sim. Aí, então, você fica Com ela pela de manhã. aham, e daí a babá vem à tarde pra mim trabalhar até a noite. Inclusive, agora ela tá lá com a babá. Tá lá lutando com a coitada. Que bom, né? Que bom que você consegue fazer dessa forma, que tem essa possibilidade de... Como a gente mora em cidade pequena, até algumas amigas minhas de Beltrão falam que aqui é um pouco mais difícil achar. Porque, claro, cidade pequena a gente conhece todo mundo. Exatamente. Então, na verdade, ela também foi indicação. Então, a outra moça que tava também ficou desde quando a Luísa tinha 2 meses, né? Que daí agora ela teve que ir embora. Então, ela ficou, imagine, a Luísa tinha 2 meses até agora 1 ano e 2. 1 ano ela ficou com a Luísa. Nossa, ela tava bem acostumada, Bem né? acostumada, aham. Daí ela teve que ir embora. E agora a gente começou com a outra mocinha. Mas ela já ama aquela babazinha dela também, que esse dia ela não queria nem com o vô dela. Eu falei, pronto, vai ter que conquistar ela, vô. O que é isso? A outra tá conquistando mais você? Que legal, que bacana. Vamos falar dos nossos apoiadores, né? Porque hoje eu não falei dos nossos apoiadores. Vamos falar da doutora Mara, do Instituto Terapêutico Poder das Mãos, da Paula, da Polita Semijoias, da minha irmã, das delícias da Jo, que hoje ela mandou um bolo para nós. Nós vamos ter que experimentar esse bolo, hein, Thaís? Ai, meu Deus. Isso aí. E também os meus serviços, né? Consultoria de imagem. Lucilene, estrategista de imagem, que quem quiser conhecer mais os meus serviços pode estar entrando em contato comigo pelas redes sociais, pelo Instagram, tem lá o meu link do WhatsApp e consegue falar comigo. E vamos conversando aqui com a nossa convidada de hoje, a Thaís, que é natural de Marmeleiro e trabalha com a parte de estética. E tem a parte de corporal também, né, Thaís? O corporal agora, na verdade, eu desanimei um pouco. Eu até trabalhava mais, mas é que assim, o corporal ele é um conjunto. A estética não existe um milagre pro corpo. É um conjunto de nutrição, academia e estética. Então, eu trabalhava muito com as mesclas de enzimas, injetáveis. Eu sei que dá resultado porque eu aplicava em mim. Então, eu sei que o que eu aplico em mim dá resultado. Só que eu sempre fui muito focada. Então, tanto em questão de academia, nutrição, então isso eu sempre fui muito focada. Então, quando eu tô fazendo as aplicações, eu não bebo, eu cuido da alimentação, eu vou pra academia, porque é um conjunto, senão não vai dar certo. Isso eu até aprendi nos cursos, os professores sempre falavam, gente, não existe milagre. aplicação injetável não combina com beber e comer final de semana que nem louco.
E então aqui é tipo assim, a galera não se cuida do jeito que é, então elas querem milagre. E eu não trabalho com milagre, né? Tipo, como eu não trabalho com nada ilícito, então não vai dar resultado. Porque a gente aplica coisas ilícitas, elas dão resultado até se tu comer porcaria, né? Então o meu não, o meu como é certinho, precisa que você se dedique para daí ter um resultado. Então eu acabei me frustrando bastante assim na parte do corporal. Eu pego bem pouco corporal, só quem eu vejo que vai fazer, fala assim: "Não, você vai fazer certo, senão não adianta, vai gastar dinheiro". Sim. Eu falo assim: "Não adianta, isso daí é dinheiro jogado fora". E eu acho que hoje, trabalhar com estética tem que mandar real mesmo, né? É. Porque tem muitos profissionais aí hoje na cidade e o que acontece? A pessoa vai optar, às vezes, por um resultado muito imediato e não vai ser aquilo, né? Não vai pagar. Depois, o preço após vai ser muito caro. Exatamente. É isso que eu sempre falo, porque, né, hoje em dia na academia a gente vê, né, o uso de anabolizantes e tal. E uma coisa que eu sempre falava: meu Deus, eu não vou usar nunca isso porque eu preciso ser mãe. Então, meu foco era sempre: meu Deus, eu tenho que me cuidar, mas eu tenho que me cuidar no limpo, porque eu sempre falava: meu Deus, eu quero ser mãe. Então, eu não usava anticoncepcional nem nada. Então, eu sou farmacêutica, mas eu sou contra remédio. Então, eu sempre me cuidei, tipo, eu falava assim: meu Deus, eu preciso ovular, preciso bonitinho, porque eu preciso ter minha filha. Na verdade, eu nem sabia se era filho ou filha, né? Porque eu sempre falava: como é que eu, desbocada desse jeito, vou ter uma menina? Pois eu tive, né? Então, eu sempre falava assim: eu devo ser mãe de menino, gente. Falo um monte de palavrão. Mas Deus mandou uma menina pra me educar. Porque a gente fala que o filho que vem pra educar, né? Exatamente. Não é a mãe que vai educar o filho, é o filho Exatamente. que vai educar. E eles falam, eles repetem Repetem tudo. tudo. Eu tô só pelo tudo. dia que a Luísa vai repetir tudo que eu falar. Ai, que Sim. medo. Ontem a minha sogra ligou, que minha sogra mora em Campo Grande, né? E aí ela tava com ela tava em chamada de vídeo e o Arthur tava no quarto pintando. E aí ela começou a conversar com ele e ele falou assim: vovó, eu preciso de silêncio para fazer minhas atividades. Meu Deus. Silêncio! E ele ainda repetiu bem como eu falo. Gente do céu. Aí você escuta e pensa: meu Deus. Não, e eles repetem tudo, 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 sabe? É a coisa mais incrível do mundo, assim. A Luísa já tá falando? Ela fala mama, É. algumas coisas, algumas palavrinhas. Tá começando. Ela tá Mas tu falando. vai ver. Tu vai dormir, acordar, ela vai estar falando tudo. Parece que eles engolem um rádio, sabe? É que nem eu pensei assim: nossa, ela nunca vai andar. Eu falava assim: meu Deus, anda. Quando eu vi agora, não anda, anda pra tudo que é lado, não quer mais nem me dar a mão. Não, anda, corre, né? Ela não quer me dar a mão mais. Porque eles evoluem muito rápido. É Sim. do engatinhar pro correr, né? O caminhar não existe. Exatamente, ela assim. sai correndo que nem uma louca e tem que. E cai, nossa, mas ainda que ela não chora, porque eu falo: levanta, não foi nada. Porque eu não faço aquele drama, aquele desespero. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. Hoje ainda eu tava conversando com a mãe de um coleguinha do Arthur no portão da creche lá e a gente falava sobre isso, sabe? Como é importante a gente não criar uns mimizentos, né? Bem Porque, nossa, tem É uma geração de mimimi. geração que, meu Deus, gente. A gente cresceu com bullying, gente. Pelo amor de Exatamente. Jesus Cristo. Eu falo assim: Exatamente. ai, Jesus, não pode nada, não pode nada. Nossa Senhora, olha, eu sofria bullying no colégio. Nossa, se fosse ver antigamente, meu Deus do céu. Sim. Eu lembro que uma vez eu fui pra casa porque umas meninas tinham feito um papel, uma lista do que eu não podia fazer. E eu cheguei em casa chorando e não queria contar pra minha mãe o que era. Porque, tipo assim, elas iam me bater. Pois a minha mãe me pegou e falou assim: minha filha, a gente não pode levar desaforo pra casa. Pois a partir daquele dia, minha mãe falou assim: nunca mais ninguém faz você de gato e sapato. Porque eu achei que eu tinha que seguir as regras que as meninas mais velhas tinham feito pra mim. Meu Deus. Daí eu falei assim: mas se fosse antigamente, hoje em dia, nossa, já ia pra não sei aonde. Não. Nossa senhora, ia ser o não caos. é por nada que estamos aí com os bebês reborn, né? Né? Bem isso, né? Tá Um explicado, absurdo, né? Por isso que eu falo assim que a gente tem que criar os nossos filhos pros desafios. Eu brinco que eu sou uma mãe fora da caixa, sabe? O Arthur, assim, ele nasceu prematuro, então ele é muito pra frente. Ele tá sempre ligado no 220. Aí esses dias a gente foi na pracinha e ele não sobe o escorregador pela escada. Ele sobe pelo escorregador. Exatamente. E aí estávamos eu e uma amiga
E ela correu, assim, sabe? E ficou assim em volta dele. E eu fiquei numa distância que, claro, que se ele fosse Uhum. cair, eu conseguiria chegar até ele. Mas eu fiquei no lugar onde eu estava. Por quê? Porque eu penso assim, ele precisa viver isso. Uhum. É isso que vai fazer ele buscar evoluir. Por quê? Vai chegar um momento que eu não vou estar ali. Exatamente. A gente queria estar sempre junto com eles, Sim. mas vai chegar um momento que a gente não vai estar ali. Os olhos não estarão ali. Exatamente. Aí teve uma outra situação que eu lembro que ele subia numa muretinha assim e pulava. Subia e pulava. E as outras mães, né, acho que pensavam, essa aí Essa é é louca, louca. né? Imagina, pode cair, quebrar o braço. Realmente pode. Mas ele tem que viver a experiência. E era uma muretinha baixinha, eu tava próxima. E eu sou, sabe? E às vezes, assim, eu vejo até que meu marido, tipo, meu Deus, né? Você não viu? Não, ele tem que viver isso, sabe? E eu vejo, assim, muitas coisas que ele já é muito, sabe, assim, ele sabe das responsabilidades que ele tem. Isso é importante, porque, como eu sempre falo, a gente tem que criar os filhos pro Pro mundo, para viver, exatamente. pra, né, sei lá. É isso que eu falo. Minha mãe, eu acho que ela me criou pro mundo mesmo. É que nem, meu Uhum. Deus, fui morar em Cascavel com 17 anos, saí de Marmeleiro, uma tucura do mato. Tipo assim, cheguei lá, meu Deus, nunca tinha saído dali, tive que me virar sozinha, eu não sabia fazer nada, nada. Um arroz eu não sabia fazer, porque a mãe fazia tudo, né, gente? Tava tudo certo, tava tudo maravilhoso. Aí você tem que limpar a casa, fazer comida, ir pra faculdade, né? Meu Deus, eu lembro que o primeiro ano, gente, eu ficava doente se eu ficava sem vir embora. Porque não cortava o cordão umbilical. Eu falava assim, meu Deus do céu. Eu falava assim, cara, eu não quero isso pra minha filha. Eu quero ensinar, porque a minha mãe foi muito protetora, mas ela também sempre deu muita, muita liberdade. Eu falo assim, nossa, minha mãe, ela sempre foi de deixar eu ir nas festas, então desde pequena, eu vou buscar vocês. Então ela sempre deu essa liberdade que as outras mães não deixavam, Uhum. na época, assim. Tanto que daí eu fui morar com 17 anos, só que eu ainda tinha muito medo. Eu fui com muito medo pra lá. E eu falava assim, meu Deus, se hoje em dia eu tivesse a coragem que eu tenho, nossa, eu podia ter ido muito mais pra frente. É, eu acho que eu penso em criar a Luísa, tipo, ai, filha, vamos pra frente, vai que vai dar certo. Um pouco mais de coragem, né? Exato. Eu. Deixa eu só pegar aqui. Vou deixar aqui. Aí você vai beliscando. Meu Deus, tem que comer aqui, gente. Eu falo assim que talvez não seja o certo, né? Mas a gente quer que os nossos filhos vivam o que a gente não viveu, né? Mas eu falo esses Os dias. sonhos. Esses dias eu brinquei e falei, eu não quero que a Luísa more em Cascavel. Porque eu fico zoando que eu aprontei muito lá, né? Porque eu fiz muita festa, meu Deus do céu, quanta festa eu fiz, Jesus. E um dia uma pessoa falou, mas tu não foi feliz? Gente, eu fui tão feliz. Eu quero que a Luísa seja tão feliz quanto eu fui. E Eu é isso falo, que é isso, que ela importa. quiser ir morar no céu, ela vá. Que ela seja feliz, que ela aproveite tudo que eu aproveitei mesmo. Sim. Porque, meu Deus, eu falo assim, gente, eu sou realizada como mãe. Eu acho que tudo que eu podia fazer solteira e aproveitar a vida sem um filho, eu aproveitei. Mas hoje eu não me imagino mais lá atrás. Uhum. Eu falo, como que eu vivi sem ela? Eu Exatamente. falo assim, gente, e a vida era tão fútil. Uhum. Eu pensei, meu Deus, eu dava valor pra cada coisa, pelo amor. Eu falo assim, meu Deus, hoje eu vejo o que eu tenho que dar valor. Sim. A gente vê, depois de um filho, a gente vê, nossa, a gente dá valor pra tanta coisa. Uhum. Na verdade, é o nosso egoísmo, né? Nossos filhos nos tiram do nosso egoísmo. Exatamente. A gente vive no egoísmo total. E eu falo sempre assim, o Arthur, ele dorme comigo, né? E o a meu Luísa marido. também tá pra parar. No meio, né? E assim, o Arthur já tá com 3 anos e ele tá grande já. Então, esses dias até ele me deu uma pesada assim na nuca que eu acordei e levei um susto, imagina, né? Mas eu até quero tirar, sabe, da minha cama. Mas é difícil. Eu já falei isso. Antes de ser mãe, eu falava, não, que não vai dormir comigo. Tanto que eu comprei, ela tinha o quartinho dela, eu comprei aquele berço de pôr do lado, acoplado na cama, né? Gente, eu sou mãe solo, uma cama gigante. Eu falei, vai dormir na cama comigo mesmo? Desde de recém-nascida, dormiu na cama comigo. Aí, depois disso, eu peguei e falei assim, quer saber? Vou comprar uma cama Montessori. Porque ela começa a se mexer muito, né? Sim, sim. Daí eu falei, vou comprar a cama de chão, porque eu tinha medo que ela caísse, porque a cama é alta. Aí comprei uma cama de casal montessoriana e coloquei do lado da minha.
Aí eu falei assim, tá aqui do ladinho. Às vezes eu durmo com ela lá, e às vezes ela tá se mexendo demais, eu pulo pra minha cama, mas volta e meia tá lá eu com ela. Porque ela acorda ainda e pede de mim de noite. Então, quando ela fala, mamãe, tá lá eu. Tô lá com ela. Então, se ela quer. Eu E penso, é acho que isso. tudo vai ter uma hora. Ai, meu Deus, tem gente que... Exatamente. Na verdade, assim, eu acho que o que é certo pra você, tá tudo certo. Isso. Se a outra pessoa não tá... a pessoa faz diferente, beleza, tá tudo certo pra você, tá bom. Exatamente. Não vou julgar eu o jeito sou que você queria. muito, eu sou muito dessa opinião, sabe? Hoje, mais do que nunca, eu vejo que talvez o que seja certo lá na tua casa não seja certo na minha, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, é. Porque, por exemplo, o Arthur. O Arthur não pegou chupeta. O meu sonho era que ele pegasse chupeta. A Luísa também não pega por Cristo nenhum. Eu comprei Todas. o que você imaginar, porque eu sempre achei coisa mais linda uma criança chupando chupeta. Não, ele não pegou a chupeta. Ele mamava peito e mamadeira. Peito e fórmula. Desde sempre. Uma fórmula por dia eu sempre dei. Porque como ele ficou na UTI, então ele já introduziram. Exatamente. E aí o que eu pensava? Vai chegar uma hora que eu vou ter que voltar a trabalhar. Gente, olha, admiro muito as mulheres que pegam a maquininha lá, que tiram leite, que congelam o leite. Admiro muito, mas eu nunca tentei, fiz. não consegui produzir nada. Não. Só sofri. É muita função. Por favor. Não fiz. Assim, sempre dei uma fórmula por dia pra ele. E foi assim, ó, meu Deus, foi maravilhoso, sabe? Quando eu voltei a trabalhar, ele mamava a mamadeira. Enquanto eu tava trabalhando, eu chegava, ele mamava peito. E com 1 ano e 5 meses, ele saiu do peito e foi super tranquilo também, sabe? Então, assim, por quê? Porque eu nunca tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, as coisas têm que ser leve, sabe? É que quando a gente é mãe de primeira, a gente é muito burra. Eu falo, meu Deus, como a gente é idiota. Sim. Eu falo lá sofrendo, pagando consultoria de amamentação. Eu nem tinha glândula mamária. Como é que vai ter leite, gente? Eu não tinha leite nunca. Porque depois eu fiz ultrassom, eu nem tinha, porque eu tenho redução, né? Depois eu fui ver, eu nem glândula tinha. O que eu tava fazendo da vida? Eu tava lá sofrendo, chorando no meu puerpério, que não tinha leite pra aquela criança. E Eu tem falei, solução, né? Juro por Deus, que É eu pensava, só se eu uma lata de tivesse leite. outro, eu levava uma lata de leite lá no parto já. Eu já socava na primeira hora. Pronto, tá aí. Não ia me estressar, nem me incomodar. Eu falei, é que a gente é burra. A gente é burra mesmo. E assim, são coisas que agora, né, depois você para e pensa, meu Deus, por que, né, que eu fui me estressar por isso? É, que nem a minha cunhada também teve a nenenzinha dela, também veio prematura. Ai, também, ela já viu a minha vivência ali. Ai, também não tem? Bora pra fórmula. Olha o Luiz, o tamanho que tá. Sim. Todo mundo E cresce. tem a solução, né? É. Seria um É que- problema se não tivesse uma solução. É que a gente escuta muito de fora. Ai, porque é que a gente escuta quem é mais velho, né? Meu Deus, porque leite, tá? Leite é bom, gente. É ótimo, leite materno. Meu Deus, graças a Deus, quem consegue dar. Uhum. Eu também falava, meu Deus, que maravilha, se eu tivesse só o leite materno, só precisava sair com as tetas de casa, não precisava sair com um monte de coisa, né? Exatamente. Mas não, eu tinha que sair com tudo. E tá tudo bem, deu tudo certo, né? É isso que importa. É. E é como isso que eu ia falar agora. A gente tem que entender que o maternar, como eu sempre falo, se tá dando certo na tua casa, beleza. É isso que importa, sabe? E os julgadores sempre vão existir. As pessoas que vão olhar e julgar. Hoje, ainda conversando com essa mãe, eu falei assim, eu sofri muito. Porque, assim, o Arthur, eu até os 2 anos de idade, ele não comeu doce. Eu não dei doce pra ele, sabe? Nada. E eu fui muito julgada, mas assim, julgada por pessoas próximas, por pessoas que nem me conheciam, porque aí as pessoas vêm e dão uma balinha, Ah, sim, é um um chocolate. pirulito, aham. um chocolate. E ele ficava, né? Tipo, ele nem entende, ele Ele nunca não viu. sabe, ele nem nunca conhece, experimentou. aham. Ah, mas vai ficar com vontade como se ele nunca experimentou? Exatamente isso que eu falo pra Luísa. Exato. Pelo amor E de Deus, assim, gente. é só a gente que pode fazer isso por eles. É só a gente. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Aí ele fala, nossa, o açúcar não faz mal. Gente, O minha mãe vai entrar em tratamento oncológico. A primeira coisa que o oncologista fala, o açúcar é inflamatório. Você quer ajudar a tua mãe? Nós vamos cortar o açúcar. Não vamos cortar total. Mas o que vai ajudar?
diminuiu o consumo de açúcar. E falam que o açúcar é maravilhoso. Gente, o açúcar não é. Não, sem contar que é um vício, né? É. Eu ainda hoje eu falava isso. Eu sou uma pessoa que eu sou viciada em chocolate. Eu amo chocolate. Eu sou doida por chocolate. E o Arthur agora, né? Que daí, quando fez 2 anos, a partir de 2 anos a gente... Ah, dá uma relaxadinha. É, Eu ainda não dei essa relaxadinha. exatamente. Aí agora, nossa, ele almoça e ele fala assim, agora eu quero uma sobremesa. Mas ele puxou pra alguém, né? Exatamente. Exatamente. E assim, eu sempre fui muito viciada em doce, sabe? Sempre mesmo. E há uns 8 anos atrás, eu decidi que eu ia tentar, pelo menos, reduzir. E o que eu fiz? Eu comecei a reduzir, por exemplo, do café. Eu tomo café sem açúcar, chá sem açúcar, suco sem açúcar. E assim, para quem era uma viciada em açúcar, já é uma grande evolução. Porque eu gosto de comer o docinho. Então, eu preciso compensar. Sim. E eu venho de uma família de diabéticos. Tipo, a minha mãe é diabética. As irmãs dela, todos os irmãos dela são diabéticos. Então, assim, se eu não me cuidar, né? Tu já sabe o futuro. Né? Exatamente. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu tenho uma amiga minha que até ela falou assim, mas o que você dá pra Luísa comer? Tudo que eu como. Ela falou, mas tudo o quê? É que eu não sou de comer pizza, não sou de comer doce, então eu não como mesmo, real. Eu depois, na faculdade, quando eu entrei na faculdade, como eu não sabia cozinhar, eu vivia muito de fast food. Então, eu tive uma época da faculdade. E cachaça, né, gente? Faculdade é isso. Aí, cervejada, essas coisas. Então, eu acabei adquirindo pezinho que meu pai falou, minha filha de Deus, tá na hora de se emagrecer. Naquele momento, foi uma virada de chave. Quando meu pai falou pra mim, Thaís, tem que dar uma segurada. Aí, eu fui numa nutricionista e eu virei a chave da minha vida. Eu parei de beber, eu parei de tomar coca, eu parei de comer açúcar. Então, tipo, desde lá, quando eu tinha uns 23 anos, eu comecei a cortar tudo. Pizza, x-salada. Tanto que, se você falar com a minha cunhada, ela fala que se ela me viu comer pizza 2 vezes na vida, foi muito. E ela namora meu irmão há 10 anos. Então, tipo, é coisas que eu como esporadicamente, não é coisas... Então, não tá no meu todo dia ali. Então, não, eu não como mesmo. Por isso que a Luísa não vê eu comendo. Então, eu acho que se ela se acostuma com isso, então tá tudo certo. Por isso que a minha amiga falou, meu Deus, mas... Eu falei assim, mas amiga, se você comer pizza e ver ela comendo, ela vai querer comer também. Sim. É Sábado, normal. Sábado lá em casa a gente comeu pizza porque o Arthur quis comer pizza. Tipo, hoje a gente vai comer pizza, né? E ele já vai, cata o cartão e ele quer passar o cartão. Já até quer pagar. Não, como você falou. É a mesma coisa o refrigerante. Eu não tomo refrigerante há muitos anos também. Eu era viciada em coca. Eu viciada. também. A minha casa não tinha água na faculdade. Abria a geladeira, era coca. Tanto que um dia um cara falou assim, nossa, você não tem água, não é só coca. Eu só tomo coca desde manhã cedo. Eu falo, quem me vê hoje em dia não me imagina que eu era assim. Nem imagina que eu era desse jeito. Eu era louca da coca. Não, eu também. Eu era assim, meu Deus, sabe? E aí eu comecei a diminuir e chega um momento que você não consegue mais, né? Eu acho engraçado assim, até ontem, porque assim, eu tomo eventualmente um pouquinho, né? A minha irmã foi almoçar lá em casa e a gente acabou abrindo uma PET de 2 litros. E aí eu tomei um pouquinho assim com gelo, muito gelo e limão. Eu tenho que tomar um copo de água em cima, porque aquilo é muito doce. E aí até a minha irmã perguntou assim, vocês nunca deram pro Arthur? Eu falei, não. E enquanto eu conseguir, Não dá. eu não vou dar, sabe? É que nem minha mãe falou, ai, meu Deus, mas claro que quando ela for pro colégio, os amiguinhos vão estar comendo, ela vai querer. Meu Deus, ela vai poder experimentar. Meu Deus, se ela quiser, não vou privar ela disso, mas, Só gente... que assim, eles acabam tendo um paladar diferente, né? E, na verdade, eles repetem tudo que eles têm em casa, né? Sim, É isso que eu sim. penso. Se eu dou um exemplo assim, é assim que ela vai seguir. Ela vê eu comendo saudável, ela vai comer também. Lá em casa, não é que não tem a porcaria, até tem chocolate, mas eu não como, eu não sou acostumada a comer mesmo. Tipo, é um negócio que você... É que uma coisa que eu sempre falo, é que eu acostumei o paladar. Então, eu não sinto vontade, porque eu não lembro do gosto. É claro que se eu comer pizza, não é ruim, gente, é ótimo. Mas como eu não como direto, então pra mim não faz falta. Sim. Nossa, Gente, o pai dela tem um mercado. Lembrem disso. Tem, mas não precisa ficar lá comendo. É isso que eu acho engraçado das funcionárias. Gente, elas estão lá na padaria, todo mundo comendo. Eu mando a menina fazer, quando eu vou lá, pão com 2 ovos. Eu falo, faz um pão com 2 ovos. Elas comem pastel, risoles que tem lá. Eu falo, gente,
Mais saudável é dar um pão com os ovos, né? Que é bem mais saudável, né? Mas é isso. Nossa. É a escolha, né? Não, exatamente. Hoje a gente tem que se preparar pro nosso futuro, né? Pra É. viver um envelhecer mais tranquilo. Tanto que a minha mãe, de vez em quando, ela fica assim, mas vocês comiam quando era pequeno, Danoninho, não sei o quê. Mas uma coisa que o meu irmão trouxe essa semana, que até ele falou assim, mãe, mas na época da Thaís e minha, do Danoninho, o Danoninho era composto por 3 ingredientes. Morango, gelatina e não sei o quê. Vai ler o que tem no Danoninho hoje em dia. Gente, ele não tem nem o morango mais, ele tem não sei o quê, não sei o quê. É um absurdo. Sim. Como é que você vai dar? Antigamente até que podia dar mesmo. Hoje em dia, os negócios é muito industrializado. Como é que você vai dar isso pra criança mesmo? Eu fico chocada, porque a gente vê, né, nos caixas do mercado, as mães comprando assim. Gente, elas compram assim pros lanches da semana. Eu falo, é melhor dar refrigerante então do que dar esse suco aí. Que eles acham que é natural, né? O suco natural. Capo, Deus que me perdoe falar mal, né? Mas tu vai ler lá atrás, Não. é um refrigerante. É pior que É o pior. Eu falei, vai dar uma coquinha então. É. E é assim, né? Porque aí o que acontece? Aí as crianças vão no mercado, eles enxergam, né? E eles querem. E eu procuro não ter essas coisas em casa, porque se eles vê, se o Arthur vê, ele quer, né? É, claro, ele vê as outras crianças comendo também, né? Exatamente. E assim, é muito engraçado, porque eu lembro a primeira vez que o Arthur chupou um pirulito, meu Deus, assim, ele ficou encantado, porque imagina, você vai ver quando a Luísa experimentar um doce, tipo assim, cara, parece que ele olhava pra mim e dizia assim, por que você nunca me deu isso? Quando eu dou alguma coisa assim, eu dou sem açúcar, né? Tipo um picolézinho na praia. Eu comprei sem açúcar. Mas claro, ele é doce também, né? Sim, Porque, querendo ou sim. não, tem os adoçantes, né? Mas ainda, esses dias ela tava com ovo lá, sem açúcar de Páscoa, né? Mas tava lá, eu arrumei o coelhinho e tal. Aí ela pegava todo dia aquele ovo e dava uma estraçalhada, mas ela não abria, porque ela gostava de mexer no papel. Até que, quando eu me distraí, ela tava sentada, comendo até o papel alumínio do ovo. Ela nunca tinha comido aquilo. Eu falei, filha de Deus. Ela Se tava esbaldando. devorando, coitada. Ela nunca tinha experimentado. Eu deixei ela comer, né? Pecado também, né? Sim. Pecadinho. E depois, os outros dias, posteriormente, eu também dei um pouco, mas eu falei assim, gente, coitadinha, nunca... Mas enfim, né? Sim, o Arthur, ele me fez uma dessas esses dias. Porque a gente acaba esquecendo, né? Que ele já sabe abrir a geladeira. A Luz ainda não sabe. graças a Deus. Exatamente. Aí eu tava lá atrás, na lavanderia, e ele veio e eu escutei que ele tava me chamando e tal. Eu falei, a mãe já vai e tal. Quando eu chego lá, ele tava se esbaldando com uma caixa de bis. Arthur, o que você tá fazendo? Tô comendo chocolate, ué. E ele ainda fala ué no final, né? Tipo, qual o problema? E é assim, né? E é assim. Aí até meu marido brinca porque quando ele era, tipo, pequeno, assim, eu fazia comida e congelava, porque daí eu trabalhava fora, então eu tinha que ter a janta pra ele, né? Sempre é prático, né? Então, no final de semana eu sempre fazia. E aí, ontem ele tava cortando cabotiá, eu gosto muito de cabotiá, e aí ele falou, o Arthur pediu o que era, e o Gia falou, é cabotiá. Eu não gosto disso, ele falou. Daí o Gia falou também, coitado de tudo que comeu. Quando eu era pequenininho. Sim, porque, nossa, e o cabotiá é muito nutritivo, né? Sim. Então, assim, eu fazia muito caldo com... Eu fui essa mãe que cozinhou sem o sal no Sim, começo, sim. tudo isso que o pediatra mandava. Isso eu fiz tudo Sim. conforme a regra lá. Eu também, eu cuidei muito, assim. Eu falo que hoje ele come Danoninho, hoje ele toma Bob Esponja. Mas eu cuidei até os 2 anos. Não, mas depois quando fica... É que nem eu. Meu Deus, me destrambelhei na vida, mas ali, ó. Agora eu me direitei. Se endireita. Exatamente. Não, e claro, né, a gente tem que buscar que pelo menos eles comam a comida de verdade, Sim, né? E essa lá em casa é a minha maior briga, assim. Claro, eles que podem como- comer porcaria, mas desde que comam de meio-dia, né? Sim, o- sim. o essencial Hoje, ali. por exemplo, ele comeu... O almoço dele foi macarrão e espaguete. E é só com água, cozinhado no sal, assim, só com isso. Não quer molho? Não. E 2 cenouras. 2 cenouras Olha. gigantes cozida. Ele gosta. Eu nunca vi quando que gosta de cenoura, aquele piá.
Meu Deus do céu. E é assim, né? E é como eu sempre falo, eles vão mudando, porque tem épocas que daí ele só come uma coisa, depois ele vai comer só outra, e é assim mesmo. E tem dia que come bastante, tem dia que não come nada. É. Fala assim, meu Deus, o que eu tô Aham. fazendo errado? Hoje não tá comendo nada. Não, eu falo que tem dias que eles vivem de vento e vai se Uhum. acostumando, porque é bem assim. E aí você pensa, meu Deus, não para um minuto. Da onde que tira? Uhum. E é assim. Nossa, eles são demais, demais. Thaís, aonde que é a tua clínica? É em Marmeleira? Não, é aqui em Beltrão Ah, mesmo. é aqui em Aham, Beltrão? é aqui em Beltrão, aham. É que, na verdade, eu não divulgo muito o endereço e tal. É que são várias profissionais. A gente é em... Eu acho que dá umas 7 profissionais, é. É que Hum, eu subloco as salas, aí tem desde sobrancelha, cílios, 2 esteticistas, aí 2 moças que trabalham com terapias holísticas, que teta healing, reiki, uhum. aí eu que faço a parte do invasivo. Ah, que bacana. De cada uma cuida da sua Da parte. sua agenda. Uhum. Ah, que legal. E a gente se juntou, cada uma tem a sua sala. É Uhum. na rua Curitiba, quase em frente ao Tio ali num predinho verde de esquina. Hum. Ali. E desde que você começou a trabalhar com essa parte de Não, estética? quando eu tinha a loja, a minha mãe falava, ai, vamos abrir uma clínica. Eu falava, Deus me livre, tudo que eu gastei pra abrir essa contenha aqui. Eu não vou investir sem um dia. Tipo assim, como é que você vai. É que, tipo assim, como eu tive muito medo de abrir a contenha, porque eu vim pra cá, ninguém mais me conhecia, né? Você tem que se enfiar tudo no meio de novo, para as pessoas te conhecer. Aí eu falava, não, mãe, eu não vou fazer isso. Daí eu comecei a trabalhar num espaço de uma amiga minha. Aí eu atendia lá esporadicamente, no espaço dela. Ai, mas daí, tipo, era ruim ter que dividir sala. E daí, como eu mexo com pérfuro cortante, eu tinha que ficar levando para depois descartar. Eu falava, ah, não. Prefiro ter o meu espaço, o meu lugar. Aí foi que eu decidi com mais umas amigas minhas, a gente alocou uma sala que tinha, já tava, é ali mesmo. Ela era 3 salas, mas a gente fez 4. Aí a gente começou a atender em 4 pessoas. Aí mais pra frente, daí tinha um mercadinho do lado, onde eu tenho esse espaço. Aí esse mercado saiu. Na época, eu namorava ainda o pai da minha filha e ele é dentista. E a gente tinha pensado em montar um espaço junto, daí agregar valor, né? Ele vir pra cá morar e a gente fazer um negócio junto. Mas daí eu loquei a sala e falei pra moça: você quer encarar, montar comigo ou não? Ela falou que ela não tinha interesse em continuar sendo minha sócia. Eu falei: então eu vou bancar sozinha e vou reformar e vou ampliar, porque daí ele tem pretensão em vir morar pra cá e a gente vai tocar isso aí. Aí deu todo o BO que deu que a gente não ficou junto. Eu falei: quer saber? Eu vou sublocar as salas e vou ampliar a clínica mesmo, acho que tá precisando, porque ela era bem pequenininha mesmo. Aí eu abri as paredes, fiz mais sala e reformei a clínica inteira. E hoje, quanto tempo faz que você vendeu a Contém loja? 2 anos, quase 2 anos. Não tem mais aqui? Não, a Fechou? moça fechou. Aham. É, eu vi que fechou. Esses dias eu passei lá e vi que fechou. E Fiquei 8 anos com a loja. 8 anos. 8 anos. E por que você optou por fechar? Então, como na época eu tinha a clínica e a loja, eu nunca consegui achar uma gerente para tocar a loja. E a loja, querendo ou não, tinha que estar lá. Para ela funcionar, não adiantava. Se eu não, aí tinha dias que faltava uma funcionária e a clínica sou 100% eu. Uhum. Sou eu que faço. O meu serviço depende totalmente, exclusivamente de mim. Se eu não tô lá, quem que vai fazer o trabalho por mim? Não existe. Aí, como é que eu ia ficar na loja e na clínica? Aí aquilo começou a pesar. Eu falava, meu Deus do céu, e daí hoje não tenho funcionário, eu vou ter que ir pra clínica, eu vou ter que ir pra loja, eu vou ter que largar aqui. Eu não conseguia dar atenção. E eu ainda ia no mercado, né? Sim. E ainda depois, antes de ter a Luísa, eu trabalhava bem mais no mercado. Eu ia toda noite fechar o mercado, então eu saía da clínica, ia direto pro mercado, ficava lá até o fechamento. Aí de manhã cedo eu ainda abria o mercado de madrugada. Porque eu vinha desde manhã cedo, 6 horas da manhã eu começava a minha sina na academia, ia pra loja, depois ia pra clínica e pro mercado, e assim ia. Aí falei assim, não, tem que, uma coisa tem, aí eu descobri a gestação também, né? Logo que eu tava vendendo a loja, eu descobri que eu tava grávida. Falei, ainda bem, né, porque eu ia criar criança que hora. Ah. Foi tudo tipo um turbilhão, tudo junto. Acho que Deus faz tudo bem o certinho, né? Uhum. Tudo encaminhado. Exatamente. Mas eu acho que
a loja foi uma experiência bacana, no Foi, sentido de nossa. que trabalhar com beleza é uma coisa muito, muito incrível, né? Nossa, Quando- eu adorava. É que eu sempre gostei, por causa do mercado, eu sempre gostei de comércio. Sempre gostei de falar. Tanto que quando eu trabalhava em farmácia era balcão, né? Que era o que eu gostava. Eu gosto de falar. Você pode ver que eu sou falante, né? Uhum. Então, eu sempre gostei de falar. E eu acho que na clínica também, né? Querendo ou não, falo bastante. Meu Deus, coitada das minhas clientes. Elas ouvem, E hoje você atende pacientes de todas as idades. todas. Mas Homens, mulheres. mas o meu público-alvo, assim, é mulheres a partir dos 30 ali. Meu público é a partir dos 30. Uhum. Tem algumas mocinhas jovens que vão para preventivo, mas é mais mulheres mais velhas. E homem é quando é marido os maridos das mulheres, porque, né, eles estão se cuidando mais. Mas ainda é difícil. E tem um Sim. preconceito, assim. Uhum. É tipo, eles não vão admitir que fizeram. Exatamente. É por isso que é bom trabalhar com natural, né? Que Exato. ninguém nunca nem vai saber. E o que as pessoas mais buscam hoje na parte de facial, assim? Elas procuram rejuvenescimento. Rejuvenescimento mais natural. O básico, o carro-chefe, é o Botox, né? Que é a toxina botulínica. E os bioestimuladores de colágeno. E dói? Não, o Botox, na verdade, dói, né? Não tem falar que não dói. É uma injeção na testa, na cara inteira. Dói, é desconfortável, não é uma coisa assim confortável. Mas os outros a gente tem anestesia, então é bem, bem tranquilo. Bem tranquilo. E além do corporal, você falou que você não faz mais tanto pelo fato de que as pessoas não... Não se cuidam. Entendo. Pois é, né? E até isso é uma coisa que eu conversava com o meu personal na semana passada e a gente falava sobre isso. Porque hoje as pessoas buscam muito mais academia, né? Muito mais. E tanto até que eu fiz alguns cursos de glúteo e tal, mas nada com coisas que não, que são, que tudo o corpo absorve, né? Eu sempre falo assim, eu trabalho só com coisa que o corpo absorve, não é PMMA, nada disso. Mas é muito alto o investimento. Fala assim, você quer ter um glúteo lá, você quer aplicar bioestimulador de colágeno. Meu, você tem que aplicar muito bioestimulador de colágeno. Se você quer ter um resultado top, fantástico, você está disposta a investir tudo isso e você tem que fazer a manutenção. Porque não é só uma vez. O ano que vem você tem que voltar. Claro que você não vai precisar investir tudo que você investiu a primeira vez. Mas, não é... E a galera não está disposta a investir. Ela quer aquela bunda lá, mas não quer investir. Aí, beleza, vai lá gastar em PMMA. Considerando assim, vai investir só uma vez, entendeu? Uhum. Mas a gente... eu não posso falar mal do PMMA, que tem gente que defende, né? Mas eu não aplicaria uma coisa no meu corpo que eu não consigo tirar. Então, tipo assim, se desse qualquer coisa errada, como é que eu vou tirar? Entende? Exatamente. Então, eu converso com muito médico e ele sempre fala assim... Tanto que até tinha um médico de Curitiba que queria vir trabalhar ali na clínica e aplicar. E ele falou assim, não, eu aplico em você. Eu falei, eu não deixo aplicar no meu corpo uma coisa que eu não consigo tirar. Mas o que dá errado nas pessoas não é isso, Ele ficou explicando que era um outro silicone lá, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não posso trazer para dentro da clínica uma coisa que eu não confie. Então, não adianta eu trazer para trabalhar aqui, para mim, só para ter retorno financeiro, uma coisa que eu não acredito. Então, eu só trabalho com pessoas em procedimento que eu acredito. E coisas que eu faria em mim. Sim. Se eu não faço em mim... Claro que era mais fácil aplicar só uma vez e gastar só uma vez. E nunca mais ter que gastar. Nossa, que maravilha, gente. Perfeito. Sim. Exatamente. Porque, no caso, o Botox, o bioestimulador, são... Como é que fala? São absorvíveis. Mas assim, são coisas que eu tenho que voltar, né? É bem isso. O efeito vai passar. Uhum. E você vai ter que reaplicar, entendeu? Tipo, o teu corpo vai absorver e tá tudo certo. Sim. E não tem, assim, uma data determinada. É relativo para cada pessoa, acontece de uma forma. Como assim? Por exemplo, assim, em 6 meses você tem que voltar. Não. Não, você volta se você quiser. Não, mas vai vencer o Botox, Não, né? vai. Na verdade, ele não dura 6 meses. Essa propaganda, o Botox dura 6 meses. Gente, o Botox não dura 6 meses. Nunca nem durou. Não sei quem que vendeu isso daí pra um dia uma pessoa dura 6 meses. Não dura. Nunca durou. Não dura 6 meses? Não dura, nunca nem durou. Não. A pessoa que vendeu isso, olha, queria pegar ela pelas gadeias. Que nunca durou. Nunca.
Botox dura paralado ali, o teu musculatura 1 mês, ela vai começar a mexer, se movimentar. Eu sempre falo, 3 meses, 4 não tem mais nada. Pode ter certeza. Ah, e um resquício, sim, terás. Mas ainda, 6 meses não. Ainda que hoje em dia que a gente é muito expressivo e faz atividade física, mexe muito, fica forçando essa musculatura, aí sim que não dura nada. Socorro Deus, né? Mas você é bem expressivo. Não, Você tem que falar com a mão, ó. Com a mão, não exatamente. falar com o Eu rosto. tô lascada, né? Tem que falar com a mão. Chega de falar com o rosto, pra quê? Exatamente. Vou ter que treinar, gente. Treinar a facial aí. É só fazer- falar com a mão, fica paralisadinho. Sim, o meu marido, ele brinca que se amarrar minhas mãos, tô lascada, né? Ele já fala que eu falo muito com as mãos, imagine se Tem que eu falar falar mais. mais, né? Mas é isso aí. E vamos conversando mais um pouco, né, Thaís? O que nós vamos falar agora, então? Já falamos da Thaís filha, já falamos da Thaís mãe. Meu Deus. Só tem um irmão, né, Thaís? Só. Graças a Deus, né? Uma sarna já tá bom. Coitado. Ela fala assim, gente, mas quem acompanha nas redes sociais sabe que eles têm uma relação muito bonita, né? Ele é meu orgulho, meu Deus. Eles são- A gente tem 9 anos de diferença. E eu falo, meu Deus, eu não. Ele tem 26, né? É difícil ver um menino, né? Porque pra mim ele é um menino de 26 anos, o tanto que ele trabalha, o quanto ele toca o mercado, ele que reformou o mercado inteiro. O mercado hoje em dia é o que é pelo Juninho. A gente fala Juninho. Uhum. Ele tocou tudo, ele fez tudo, ele toca muito investimento. Ele é a cabeça, eu falo assim. Meu pai e minha mãe, claro, ensinaram muita coisa pra ele, mas hoje em dia ele é a pessoa que tá à frente de tudo. E eu penso assim, hoje em dia tem tanto piazada de 26 anos, meu Deus, perdido no mundo, que quer saber de carro, quanta coisa fútil. Festa, bebedeira, né? O Juninho nunca foi disso, sabe? Eu falo, E também pelo fato que ele começou a namorar muito cedo, né? também. Eles Namoraram desde os 10, 14 anos, né? 14, 15 anos, meu Deus do céu, misericórdia. Bem novinho, né? Mas ele Sim. sempre foi muito sensato, assim, nossa, sempre foi muito cabeça. Ele sempre perguntou as coisas pra mim, até quando eu tava na faculdade, ele me ligava. Eu posso fazer isso, Thaís? Eu tô indo fazer isso. Então, o que ele não contava pra mãe, ele pedia pra mim, sabe? Eu achava isso bem legal. Sim. Ter, tipo, esse apoio, né? Pelo menos perguntava se ia fazer uma coisa errada, pelo amor de Jesus Cristo, né? Sim. Uma coisa que eu sempre amedrontei ele, pelo amor de Deus, engravidar. Ai. Você fala assim, meu Deus, tem que se cuidar, porque senão engravida. Isso eu sempre cuidei. E ele fez a administração. Fez E administração. daí tá Tá ali tocando. cuidando de tudo. Ele sim, ele é. Sim. E é como eu falo, né? A família de vocês sempre lá dentro do mercado. Imagina, eu a vida inteira, né? Indo no mercado lá de vocês. E ele lá, você, teu pai, tua mãe, sempre trabalhando muito. Eu admiro muito isso. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer assim, aqueles ali tiveram sorte, né? A sorte tá todo dia lá. Mas Batendo quem 5h30 da manhã, sabe, abrindo o mercado. Exatamente. E assim, né? Vocês não começaram grande, né, Thaís? Nossa, a gente é uma bodega. Exatamente. Meu Deus, meu pai fala o quanto de bêbado eu tive que atender nessa vida, não tá escrito. Ele falava assim, meu Deus do céu, minha mãe também, nossa, madrugada. Não sei se você lembra, mas tinha a Santana, que era uma madeireira. Sim. A gente começou com a Santana ali, meu pai ia buscar com uma D20 a galera pra fazer compra de madrugada. Imagina levar na caminhonete, numa D20, 1.500 pessoas e 1.000 viagens até meia-noite, a minha mãe e meu pai limpando o mercado. Na verdade, não era um mercado, era uma mercearia, né? Com Sim. essa bodeguinha que hoje em dia é a garagem da casa dos meus pais. Porque era do lado ali. A gente morava, tipo, numa meia água. Era isso, a gente começou, tipo, do nada. Do nada mesmo, Exatamente. real. Não foi, tipo assim, nossa, hoje, nossa, tem isso, tem aquilo, não. Eles começaram lá embaixo. E assim, né? É como eu falo, ninguém começa grande, né? Não. E foi com muito trabalho, muita dedicação. Eu falo porque realmente eu admiro muito a tua família nesse sentido. Sempre muito dedicados e atendendo as pessoas. E, nossa, sabe? Isso eu acho incrível. E às vezes as pessoas... É tão difícil um atendimento, né? Hoje em dia,
tá cada vez mais difícil você ser bem atendido no comércio. Demais. E assim, você sempre ali, com um sorriso, né? Tanto você quanto teu pai, a tua mãe, o teu irmão, sempre atendendo todo mundo muito bem. Admiro isso em você, sabe? Porque é como eu falo, né? Você não precisaria ir lá de noite e fechar o mercado, Sim, ir pro caixa. sim, Mas você ia, sim. sabe? Então, assim, acho muito bonito da tua parte, sabe? Acho admirável isso. Que as pessoas consigam ver os valores nessas coisas. Porque eu penso assim, né? Você podia ir pra casa. Às vezes eu falo assim, nossa, lá, ela vê, só posta uma selfie todo dia maquiada, mas ninguém vê o que é por trás de tudo. É isso, a gente só vai mostrar o que é bom no Instagram, né, gente? A gente vai lá mostrar que a gente tá chorando. Eu acho até, falo assim, ai, meu Deus, as pessoas que postam chorando. Tudo bem, quem posta chorando também, né? Quer postar chorando, poste. Mas eu penso assim, meu Deus, eu não postei metade da luta, né? Exatamente. Eu penso assim, não precisa também, né? Todo dia tá ali, meu Deus, não tem necessidade disso. Só a gente sabe o que a gente enfrenta todo dia antes de levantar ali. Exatamente. Só a gente sabe os leões que a gente, que a Tem que gente matar. mata por dia, né? Aham, E é sobre isso, né? aham. Eu acho que até mesmo, voltando a falar da maternidade, você trazer essa questão de ser mãe solo. Ser mãe não é fácil. Não. E ser mãe solo, eu acredito que seja muito mais desafiador. E assim, em todo o tempo que eu te sigo, eu acho que eu vi um relato teu no Dia das Mães, que você falava sobre isso, sabe? Sim. Que você é mãe solo e a tua admiração com a tua mãe, Sim. que isso é muito... É como eu sempre falo assim, é só quando a gente vive a maternidade que a gente entende o que é o amor de uma mãe, Sim. né? É que a gente vê, nossa, a nossa mãe, será que ela ama a gente igual a gente ama o nosso filho? Exatamente, exatamente. E assim, e toda a doação, né? Porque o que eu penso hoje? A minha mãe, ela teve 3 partos prematuros. 2 ela perdeu. Uhum. E a minha irmã, ela teve a minha irmã vou contar a idade da minha irmã, né? Em 1980. A minha irmã nasceu de 7 meses, assim como o Arthur. Quando eu tava lá na UTI com ele, eu pensava isso. Cara, não é verdade. A minha mãe deve ter mentido. Não pode. Porque assim, a minha irmã, ela nasceu dia 9 de julho. Imagina o frio que era. Naquela época, hoje em dia nem faz frio, né? Exatamente. Mas assim, hoje nós temos Ar-condicionado. ar-condicionado. A minha mãe, eu lembro que ela conta assim, que o meu pai tinha que levantar, fazer fogo para esquentar a minha irmã. Ela tinha coberto de pena, travesseiro de pena, porque era muito frio. E ela não sabia mamar. E eu lembro, assim, da minha mãe falando que dava leite na colherinha pra ela mamar. E eu pensava, cara, como que pode? O Arthur não sabia mamar. É quando nasce prematuro, eles... Exatamente. Não conseguem. Ele deu alta da UTI e foi pro quarto. Ele ficou mais 7 dias no quarto, porque ele não aprendia a mamar. Ele mamava pela sonda. Sim. E até ele aprender a mamar, meu Deus do céu. Só eu sei o que eu passei. E aí eu fico pensando, cara, imagina o desespero dessa bênção dessa minha mãe. Porque ela já tinha perdido 2 filhas. Uma ela perdeu de 6 meses. Meu Deus. E a outra ela perdeu de 8. E aí vem essa filha de 7 meses, prematura, Com tudo essa carga. pequenininha. Tu já pensou? Então, assim, ó, hoje eu penso, cara, a gente tem tudo na mão. A gente tem tudo, sabe? Hoje, se você não souber fazer alguma coisa, você joga... Vai no Google, o Google te ensina. Exatamente. E aquela época, gente... É isso. Como é que sabia, né? Como é que ela sabia? Sim. Tipo, a gente tem uma máquina que lava, seca, faz tudo. Antigamente tinha que lavar tudo, até as fraldas. Sim! Coitadas. Hoje em dia joga a fralda fora e tá tudo certo. A fralda nem assa mais a criança, nem precisa mais de pomada. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, né? Eu acho que a nossa admiração temos que admirar muito, Sim. porque elas foram muito guerreiras, assim, sabe? Eu admiro muito a minha mãe. Minha mãe foi uma mulher... Minha mãe é uma mulher, assim... Nossa! E ela,
ela tem uma paixão por aquele neto dela e ele também tem uma ligação assim muito forte com a minha mãe, porque imagina, ela tava lá sempre com ele, ela cuidou dele nos primeiros meses também, que ele começou a ir pra escola só com 1 ano, porque aí a minha mãe e minha irmã falavam, não, porque ele é muito pequeno, ele é prematuro, ele vai pra escola, vai ficar doente. E assim, aquela gripezinha sempre tinha, sabe? Mas eu não posso reclamar de nada, sabe? Assim, ele sempre foi muito saudável, apesar da prematuridade dele e tudo. Sempre foi muito pra frente. E, e é sobre isso, né? A minha mãe tava na cesárea. Ela pegou a Luísa. Ela que pegou a Luísa a primeira vez. Tanto que eu acho a ligação delas duas, tipo, todo mundo fala que a Luísa é a cara da minha mãe. Sim. Todo mundo fala isso. Eu até dou risada. Porque até o jeitinho, assim, de olhar e julgar as pessoas, eu falo, "Ah, tua avó escrita." Mas, tipo, eu vejo o amor que ela tem pela minha mãe. Às vezes, de vez em quando dá um ciúminho, assim, sabe, né? Nossa, ela ama mais a minha mãe do que... Mas eu falo assim, é tão lindo ver esse amor, sabe? Uhum. Eu penso assim, meu Deus do céu, que incrível que é esse amor. Sim. Meu Deus, você vê, tipo assim, no aniversário dela, minha mãe chegou, ela foi lá, abraçou a minha mãe, tem até umas fotos dela abraçando, eu falo, gente, ver aquilo na foto, você consegue sentir o amor. Fala assim, ver isso, acho que não tem dinheiro no mundo que pague. Meu Sim. Deus, esse amor. Não, o Arthur, então, como ele vem de van, né? Eu levo ele pra escola e ele volta de van. E aí, ele, todos os dias, ele me pergunta assim, mamãe, eu vou na avó hoje? Daí, se eu falo que não, ele fala, mas eu quero ir na minha avó. Eu tenho que ir na minha avó. Ele ama ir na avó, sabe? Pra ele, ir na avó, assim, é a coisa mais incrível do mundo, sabe? E eu, A às Luísa vezes... chora a hora de ir embora da casa da avó dela. sempre Fala assim, assim. meu Deus, começou a ladainha. Aham, eles são. Diz que ela nem fala, né? Então, tu espera. E daí, qualquer coisa... Lá em casa também teve uma fase assim, que se a gente falasse não pra ele, né? Qualquer coisa que fosse fora, tipo, dos gostos dele, ele já chorava e dizia, minha avó, a minha tia. Além da avó, tem a É a tia, tia. né? Ah, meu Deus. A minha avó, a minha tia. Não, eles são assim, ó. E claro, né? Porque... imagina que nem vocês, quanto tempo sem ter um bebê, né? Sim, nossa, é bem só. A Luísa foi a primeira ali que fazia tempo que a família não tinha nada, né? Exatamente. Então, assim, tudo é pra ela, né? Uhum. E aí, agora veio Veio a Laura. A Laura. Uhum. Mas é bom porque elas vão ser parceiras, né? Sim, isso que é bom. Eu falo assim, meu Deus, ali... o bom é que Elas têm 1 ano de diferença, bem ano, certinho. 1 ano e 20 dias, por aí. Eu falo assim, a Luísa vai ser a professora, né? Sim, com certeza. Coitada da Laura, vai aprender tudo com a Luísa. Eu falo, ih, Natália, tá lascada. E eles são, né? Nossa, eles são demais, eles são... Eu acho até bom, porque eu converso... Porque se você vê outra criança caminhando, ela quer caminhar também. Ela caminha um pouco mais rápido. Falando, ela já quer falar. Então, tipo assim, parece que o Aham. desenvolvimento é mais rápido quando ela tem, tipo, uma professora mesmo, né? Sim, sim. É, por isso que falo, né? Que o segundo filho é a É. versão do primeiro melhorada, né? Aham, Tipo, bem isso. e é a mais pura verdade, assim. Eles são incríveis, incríveis. Thaís, o que você diria para a Thaís de 10 anos atrás? Meu Deus. Eu ia falar, calma, mulher. Devagar nas curvas. Eu acho que a Thaís, de 10 anos atrás, não imaginaria a força que essa Thaís vai ter. Eu acho que é só isso que eu ia falar. Calma, você vai viver muita coisa. Vai viver sonhos que você nem imaginou que você pudesse viver. Mas você vai viver. E você vai viver o teu sonho de ser mãe. Isso sim. Que isso ela queria há muito tempo, né? Vai viver, sim. E só ter calma. E para a Thaís de 10 anos, daqui 10 anos? Ai, meu Deus. Eu só espero que a Luísa tenha orgulho de mim. Eu falo assim, meu Deus, a gente deu certo. Olha essa menina. Olha que incrível. Eu também quero que daqui 10 anos também a minha mãe esteja presente. Que agora a Amém. gente vai começar num tratamento oncológico. A gente, quando vê a palavra câncer, é uma palavra que assusta. Mas a gente não pode perder a fé. Exatamente. Então, daqui 10 anos eu quero, com certeza, testemunhar a cura da minha mãe. É isso que eu quero. Amém. É isso que eu quero. Daqui 10 anos, assim, nossa, a gente venceu mais uma batalha que Deus deu. Eu falo, meu Deus, Deus, eu tô cansado de ser forte. Mas quando a gente sempre fala, Deus não fala, eu quero ser forte, eu quero ser forte. Ele não vai te dar, ele vai te dar o quê? Batalha pra tu ser forte. Né? Então é isso. Exatamente. Então eu acho que tudo na vida tem um propósito. Então se ele deu essa batalha pra gente,
Ele sabe que vocês podem enfrentar. Isso aí. Vamos enfrentar e vamos vencer. Isso aí. É isso que eu quero. Um livro. Um livro. Meu Deus, até me esqueci o nome do livro agora. Até me fugiu, tanta emoção. Mais Esperto que o Diabo, de Mais- Napoleão Hill. Eu acho, assim, que a nossa mente, ela é traiçoeira. E eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Eu sempre falo, esse livro é muito bom para isso. Que, querendo ou não, a nossa mente, ela Vou até anotar. é ela que faz tudo. Se a gente pensa coisa ruim, não vai dar certo. No próximo podcast eu te trago ele pra você ler. Quero. Ele é muito bom mesmo. Uma música. Uma música que eu escutei muito na gestação foi a Anunciação, da Mariana Nolasco. Então, foi uma sim. música que é leve, calma. E tanto que eu até colocava pra Luísa, quando ela era mais pequenininha, não parava, quieta. É uma música que acalma e ela escuta, ela sabe até hoje a música que é, de tanto que eu escutei. Eles ficam, né, Eles muito sabem, assim com a Nossa memória. Senhora, aham. Uma palavra. Fé. Não teria outra palavra pra usar no momento se não fosse fé. A fé. A fé é o que move montanhas. E a fé é linda, né? Eu Essa falo que a fé a gente tem muita fé, mas quando a gente se torna mãe, A gente tem mais. a nossa fé ela, nossa, A oração da mãe diz que arrebenta os portões do Arrebenta. céu. é isso. Eu assim, você falou que você é uma pessoa muito otimista. Eu também sou uma pessoa muito otimista, sabe? E isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi no decorrer da minha vida, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que falava, não, vamos dar certo, vai lá, vou abrir aquilo lá, vai dar certo. Então, eu sempre fui assim, ai, meu Deus, isso não é. Não vai dar. E se não dá, também eu tentei. Exatamente. Eu sempre fui assim, também eu tentei. Exatamente. E eu acho que a gente tem que passar isso para os nossos filhos, sabe? Eu sempre conto essa história que, então, o Arthur, ele nasceu dia 22 de dezembro e ele ficou 9 dias na UTI e mais 5 na UCI. Então, nesses 14 dias, eu ia 2 vezes por dia no hospital para ver ele. Tu tem que voltar pra casa sem o bebê. Exatamente. E era época de pandemia. Então, eu só podia entrar uma Nos vez de horários. manhã, uma vez de tarde. E assim como você falou, que as pessoas te perguntavam, como que você foi forte? Nossa, você é muito forte. Da onde que você tirou força? Você não tem outra opção. Exatamente. Você só tem que ser forte. É isso aí. E eu acredito que você, às vezes, olhe para trás e pense, meu Deus, como que eu suportei? Uhum. E aí te dá aquela sensação de misto, né? De orgulho e ao mesmo tempo, assim, até um certo dó de você mesmo. Sim. Porque você pensa assim, cara, como que eu passei por isso? Eu muitas vezes, assim, eu me pego pensando, sabe? Porque realmente, nossa, foi muito desafiador. E eu lembro que eu chegava na incubadora, eu podia estar estraçalhada, sabe? Mas eu chegava lá, eu falava com ele como se, nossa, Vai sair daí amanhã. eu sempre falei palavras de superação. Tanto é que, assim, esse é um hábito que eu tenho até hoje, sabe? Quando eu levo ele pra escola, eu vou falando assim, você é um guerreiro, você é forte, você é um vencedor. E ele fica assim, tipo, nossa, essa é minha mãe, né? E ele fica, tipo, as pessoas estão me olhando e eu falando, né? E quando eu acordo, assim, de manhã, eu sempre falo isso pra ele, que ele é um vencedor, que ele nasceu pra vencer, que, sabe? Porque, assim, é tão bom, é tão encorajador Sim, quando a gente escuta isso. sim. E quando a gente escuta isso da nossa Essa mãe. bem isso. Então, como eu sempre falo, a gente tem que falar, sabe, pros nossos filhos. E até ontem o meu marido estava contando que eles entraram no carro, eles estavam indo no mercado, porque eles amam ir no mercado. E aí o Arthur olhou pro Gia e o Gia colocou uma música que ele gosta. E o Arthur olhou pra ele e falou assim, papai, eu te amo. Por quê? Porque ele escuta isso, Sim. né? Então, assim, é tão bom ouvir isso deles. De volta, né? Exatamente. Então, aí você vê que tô fazendo um bom trabalho. Tô no caminho certo. Exatamente.
É incrível. Um filme. Então, eu assisti até final de semana. Aquele Inexplicável, que também tem a ver com fé. Não sei se... É brasileiro. Inexplicável, não assisti Inexplicável, ainda. aham. Vou anotar. Fala de uma criança que tem tumor na cabeça. E a criança se dá por morta, assim. O pai não tinha muita fé. E a partir do momento que o pai retoma a fé, a criança, tipo, se salva, sabe? Então, é um negócio, assim, que a medicina já não tinha mais o que fazer, sabe? Aí eu pensei, meu Deus, e a fé move tudo. Sim. A fé, parece que tudo aparece no caminho na hora certa, né? A gente Exato. vai atraindo. Você já assistiu The Chosen? Não. Então assista. Eu demorei muito pra assistir, sabe? Porque deve ter pra chorar, né? Na verdade, assim, eu costumo dizer que você conhece um Jesus muito amigo, legal. Tipo assim, ele olha, o ator, ele olha assim pra câmera e parece que ele tá olhando pra você, sabe? Não, e o legal desse filme é que é baseado em fatos reais. Sim. É tipo isso que eu pensei, meu Deus, isso Não. aconteceu real mesmo, não é uma ficção É mesmo. perfeito, sabe? É perfeito. A realização dos milagres é incrível, sabe? Eu tô quase finalizando a 4ª temporada, que é a última, que, né, ainda não, a 5ª tá pra sair, e eu já tô pensando assim, cara, eu já quero assistir de novo. Porque é muito lindo, sabe? E eu sou católica e eu gosto muito de ter essa ligação, sabe? Eu busco muito essa vivência da experiência de Deus mesmo, sabe? Porque eu admiro os evangélicos no sentido de que eles são pessoas que a forma como eles leem a Bíblia... Você é católica, né? Sim, é. A forma como eles têm o conhecimento da palavra de Deus. Eu sempre falei, nossa, como eu admiro, assim, a forma como eles falam de Deus. Eu sempre achei lindo isso. E de certa forma, eu acabei me aproximando muito de pessoas evangélicas. E as pessoas sempre me falavam, você tem que assistir. E eu parei, até que um dia eu falei, não, mas eu vou assistir tudo, né? E aí, nossa, eu comecei a assistir, meu Deus, é muito incrível, assim, sabe? E quando eu falo, sabe aquele Jesus genuíno, assim, que você pensa, eu imaginava que ele era assim, tipo, legal, nossa, que bacana que é esse Jesus. Então, eu tô muito viciada, assim, eu tô falando pra todo mundo, assista. Quem não assistiu, tem que assistir. É uma série? É série, Ah, aham. tá. São 4 temporadas e, se eu não me engano, é 8 capítulos cada temporada. Mas, assim, é muito bacana, sabe? E, inclusive, acho que agora tem o filme, A Última Ceia. Até tava em cartaz. Não sei se já não saiu. Mas, assim, muito legal. Essa aqui, eu acho que até... Acho que, assim, a resposta é óbvia, né? Mas vamos fazer. O momento mais feliz da sua vida até hoje. Com certeza. Foi quando o doutor tirou a Luizinha lá da barriguinha. Aí ela chora, né? Chora. Aí ele colocou, eu lembro, colocou assim do lado e eu falei, a mamãe tá aqui. E ela parou de chorar na hora. Aí, tipo assim, aquele momento me marcou. Eu falei, gente, meu Deus, ela reconheceu a minha voz e parou de chorar. Como que é incrível isso? Sim. Eu falei assim, eu acho que não tem dinheiro no mundo que paga esse Não. momento. Não. Aquela mamãe tá aqui. Uhum. E a mesma coisa quando ela me chama de madrugada, ainda mama, que eu vou lá e me aconchego nela e ela para de chorar. Eu falo assim, sou só eu, gente. A mama sou eu. Uhum. Eu falo assim, eu me sinto a pessoa mais incrível do mundo. Sim. Eu falo assim, meu Deus. É aquela história, né? Ali que eu sou insubstituível. Sim. E é como eu falo, parece que a gente tem superpoderes, Não né? é bem isso? Nossa. Eu me sinto maravilhosa, Sim. meu Deus. Não tem... E é como você falou, é ali que você é insubstituível. Uhum. E isso não tem preço, né? Você é substituível no teu trabalho, em todos os lugares, mas ali tu não é. Sim. E eu falo muito do cheiro, né? É. Nossa. O cheiro deles é a coisa mais incrível, mais gostosa, né? Isso é. Tu podia ficar ali, nossa, o tempo todo, assim. O Arthur agora, ele acorda, ele fala assim,
Às vezes ele acorda e eu não tô na cama dele e fala: Mamãe, vem aqui, deita aqui comigo mais um pouquinho. Por favor. É só um pouquinho. E aí você deita lá, ele te abraça. E o Arthur, assim, além de tudo, ele dorme agarrado nos meus cabelos, né? Ah, meu Deus. Sim. Aí eu adotei a touca de cetim, eu me obriguei. Ah, eu também durmo. Ah, eu moro sozinha, né? Então não dá nada. E eu durmo com a touca, porque senão embola os cabelos na coitada. Eu durmo com a touca, porque daí, além de tudo, ele colocava a mão assim, ó, e amarrava. Então, Meu eu Deus. acordava. Aí, agora, às vezes, eu perco a touca, né? Mas tá lá a touca, né? E é assim mesmo. Qual que era o seu sonho de infância? Meu Deus, eu acho que eram tantos. Mas eu acho que eu sempre quis. Ah, eu queria aquele sonho de, ai, nossa, casar, ter filhos, família. De certa forma, é uma família, né? É isso que eu falo. Hoje em dia, o sonho pode ter sido. Eu realizei o sonho de ter família. Não conforme eu imaginava, idealizava, mas eu realizei ele. Profissionalmente, eu também acho que eu sou realizada também. Mas eu acho que eu realizei, sim. Acho, não tenho certeza. Isso sim. Ah, mas assim, né? Nada impede. Ah, não, o futuro a Deus pertence, sempre falo. Exatamente. Mas eu sempre falo assim, é que agora a gente tá vivendo a fase que agora eu nem falei do tratamento da minha mãe, então, na verdade, a gente não fecha algumas portas da vida da gente, né? Quando a gente foca em algumas coisas, a gente fecha algumas portas. É nessas horas que as coisas acontecem. Vai saber, né? Vai saber, né? E assim, que bom que você... como eu falei, assim, admiro muito você, porque você é essa pessoa, sempre alto astral. Isso é muito importante. Isso ajuda muito, né? Tem que ter, né? Pensamento positivo e vou pra frente. Exatamente. Eu ia falar uma coisa, agora eu me esqueci. Eu tava com aquilo na cabeça. Ai, gente. A gente chega numa altura da vida que a gente tem que ter... Eu sempre falo que eu pari a Luísa em metade do meu cérebro. Exatamente. Eu, assim, depois da maternidade, eu percebi muito, sabe? Que a minha memória... Nossa. É que, na verdade, é engraçado, porque são coisas e coisas. Tem coisas que eu lembro muito perfeitamente e outras não encaixa em nada, sabe? É engraçado. Mas, enfim. Perdi mesmo. Tinha mais uma coisa que eu queria te perguntar. Ah, é a área da tua profissão, eu acho. Ah, lembrei. Quando você... Eu acho que é muito interessante você trabalhar quando você vê, assim, o resultado, né? Por exemplo, isso a sim. satisfação da pessoa. Acho que isso é incrível, né? Eu, de certa forma, também trabalho com beleza. Então, eu tenho... Às vezes, as clientes me mandam assim, nossa, você me ajudou, sabe? Você resolveu um problema que eu tinha a vida toda. Porque essa questão, assim... que como você até trouxe antes, não sou eu que vou dizer o problema, você tem que me trazer. Porque a minha visão é uma e a tua visão é outra. E às vezes, o que a gente imagina que vai incomodar, a pessoa não incomoda ela, né? Bem isso. E eu sempre falo para as minhas clientes, o que te incomoda, sabe? O que te incomoda? Porque às vezes, eu já tive cliente que reclamava da perna dela ser grossa. Sabe? Então, assim, e aí você pensa, meu Deus, mas Tem a gente que perna... queria ter. Sim, exatamente. São coisas assim, sabe? E eu acredito que você vê muito isso, né? Uma vez eu fui no médico e eu achei engraçado que ele se encucou com uma covinha que eu tenho no sorriso. E ele falou, vamos preencher, né? Porque eu nem trabalhava com isso. Eu falei, cara, nunca me incomodou? Tipo assim, eu não vou preencher isso aí, você tá louco? Então, você vê que é isso aí. A pessoa, Sim. ele se incomodava com a cova que aparecia no sorriso. Não. Tem gente que faz a cova. Exatamente. Eu falei assim, meu exatamente. Deus. E como é doido isso, né? Se você parar e analisar. Porque, às vezes, a pessoa... Ou, pior, né? Você descartou, tipo, deletou da tua mente. Mas, às vezes, a pessoa... Já tem um ela problema de distúrbio de imagem. Exato. E aí, ela vai encucar com aquilo, Mas você não sabe? arrancar aquela cova fora. E da mesma forma, assim, ó, já aconteceu de eu ouvir de clientes, tipo, uma pessoa super magra. Não, porque eu tenho barriga, sabe?
E aí vem aquela questão que hoje nós estamos vivendo um momento de pessoas perfeitas, né? Isso é tanto de rosto quanto de corpo. E talvez seja por isso que as pessoas estão buscando ter boneca, né? Mas E uma não coisa, filho. mas uma coisa que eu acho que a gente dá uma virada de chave é após a gestação. Porque eu sempre fui muito fissurada em academia e não sei o quê. Aí, às vezes, quando eu tava... Porque eu sempre falava pra minha psicóloga, né? Eu faço terapia, graças a Deus. Meu Deus, o dia que eu engravidar, Nossa Senhora, eu tenho que fazer terapia, porque a minha barriga vai começar a crescer. Eu vou enlouquecer. Eu sempre tive a barriga chapada, não sei o quê. Aí, isso foi tudo um processo, né? Aí, eu olhava assim... Eu, antes de engravidar, eu falava, meu Deus... Eu tinha um corpo tão bonito, eu não me enxergava. Eu não me enxergava. Eu falava assim, nossa senhora, o que que eu queria mudar? Aí eu penso assim, hoje em dia, né, claro que eu me cuido, mas nem bolotas perto do que era antes, porque hoje em dia a gente tem outras prioridades, não dá pra focar tanto em academia e tal. Aí eu penso assim, também eu não vivo do corpo, pelo amor de Sim. Jesus Cristo, pelo menos tem que manter a saúde, mas eu penso, gente do céu, às vezes a gente não consegue, é isso, a gente tem um distúrbio de imagem, a gente começa a ficar tão noiado naquele negócio, que a gente acaba, meu Deus, dá uma segurada, você não vive disso? Sim. Sabe que eu fiz uma cirurgia, eu fiz uma mentoplastia. O meu queixo é pequeno. Ele era mais pequeno do que ele é hoje. Faz 10 anos. E eu lembro que eu fiz com um buco maxilar. E eu lembro que quando eu fui consultar, ele me mostrou alguns pacientes que ele já tinha feito. E ele me disse assim, Lucilene, o teu problema é menor do que o desse cliente, do que desse paciente. E eu olhei para ele e falei, não, imagina. Por quê? É muito mais na nossa cabeça do que o que realmente é, né? As pessoas, quando eu falei que eu ia fazer, porque eu decidi, eu sou muito decidida, tipo assim, eu decidi. E quando faltava uma semana, eu contei pra minha mãe, pros meus irmãos, que eu ia fazer cirurgia. E aquela época foi bem quando uma moça morreu, que ela tinha feito uma rinoplastia e ela morreu. Que Beltrão, né? Isso. Foi bem naquela época. Tipo, 15 dias depois. Meu Deus. E as pessoas começaram a vir e falar assim pra mim, mas você vai fazer mesmo? Você não viu aquela lá que morreu? Eu disse, gente, mas primeiro, eu nem vou fazer no hospital que ela fez. Não é com o mesmo médico. Não tem nada a ver. Eu vou fazer o queixo, ela fez o nariz. Mas assim, né, parece que as pessoas... Já vão agorando, né? Exatamente. Nada vai dar certo. E aí eu fui, fiz assim, e eu falo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? A minha autoestima, nossa, Tudo que eu falo. Se for pra fazer pra tua autoestima, tu tem que fazer pra mesmo. você se sentir bem, Bem, tem que sabe? fazer Eu mesmo. falo pra todo mundo, cara, se você tem vontade, vai e faz. Ah, quero colocar silicone. Vai, se é teu sonho, vai vai e e faz. Sabe? Corre atrás. Isso é pra tudo na vida. Se é teu objetivo, se você vai se sentir melhor, porque não existe nada no mundo que pague a tua autoestima. Você se olhar no espelho e se gostar. Exatamente. E por isso que eu falo muito assim, quando às vezes as pessoas me perguntam assim, mas a consultoria de imagem é cara? Eu falo, cara, tudo é relativo. Porque vale a pena você ter um armário cheio de roupa que você não consegue usar? Ou então Exatamente. você ir lá, comprar uma roupa, aí você chega em casa e você não usa porque, nossa, você imaginou que ia ficar de uma forma no teu corpo e ficou de outra. Entende? Aí as pessoas começam a pensar, nossa, faz sentido. E é sobre isso, né? É sobre você conseguir dar valor para as coisas certas. Às vezes tem pessoas que passam, sei lá quanto tempo economizando para fazer uma cirurgia. Por quê? Porque vai fazer com que ela se sinta bem, que ela se sinta realizada. E é isso que é importante, Isso. né? Claro que sempre vai ter os julgadores, né? Sim. Aqueles que vão olhar e vão dizer assim, nossa, nem vi diferença. Beleza. Mas se a pessoa viu, tá tudo certo. Não, e se a pessoa tá bem, tá se sentindo bem, é isso que importa. E eu acho que é essa busca que tá levando tantas pessoas pra academia, pra exercícios físicos, né? Porque é uma constância por... E assim, enquanto tá indo na academia, tá tudo bem, né? O É bem problema isso. é quando passa Porque, claro, né? Eu falo em cirurgia plástica, mas eu acho que tudo tem um... Um limite também. Exatamente, né? A pessoa tem que ter bom senso, né? É, Que porque- hoje em dia, nos dias de hoje, tá faltando bastante.
É que nem eu te falei, o uso do anabolizante hoje em dia, meu Deus, tá descarado assim. Você vê, é só você ir na academia. Você olha assim, meu anjo, tu não é natural nem aqui nem na China, né? A gente olha e fala assim, não, para, né? Daí a pessoa vem, nossa, porque eu só água e creatina. Meu anjo, tô na água creatina faz tempo, eu não cresço por nada no mundo, não tem, né? Por favor. Eu, até antes da gestação, eu sempre vou no endócrino e tal, e ele é bem chato. Porque se tu quiser, ele te dá veneno, ele te dá o que tu quiser. E ele sempre fala assim, nossa, tu é insuportável, Thaís, como tu é chata, cara. Tu não toma nada de errado. Até quando eu fui a última vez lá, antes de engravidar, ele falou assim, ai, vamos fazer só um ciclinho. Não, Deus me livre. Eu já acho que eu tenho a voz grossa, né? Falei, se eu tiver a voz mais grossa, aí nenhum homem chega perto de mim. Falei, eu corro, homem corre léguas. Já vê que cabelo ruim, pele ruim. Eu falei, não, muito obrigada. Não, não quero. Ele falou, tu é insuportável, mulher. Ele falou assim, então do jeito que tá, não tem o que fazer. Ele falou assim, vai ter que ficar desse jeito. Eu falei, tudo certo, doutor. Se eu tô desse jeito, tô gostando, tá tudo certo. É só isso que eu quero saber. Quantos quilos você engordou na gestação? 13 quilos. Na verdade, 14 quilos. 14 quilos. Tem o peso, em cima da balança, quando eu fui ganhar a Luísa. 14 quilos. Eu falei assim, esse peso não me pertence. E aí eliminou tudo. Graças a Deus. Eliminei até mais, né? Porque Deus o livre, né? Da gente perde massa, tudo, né? Sim, Agora sim. até uma volta é triste. Mas vale a pena, né? Vale. Oxe, ela vale tudo os pesos perdidos. Vale. Vale até a barriga adquirida. Mas isso... Eu falo, é a curva mais linda que eu já tive. E olha que eu pensava que eu ia me achar ridícula, né? Pançuda. Mas, gente, eu olho as fotos e falo, como minha barriga chegou desse tamanho, gente. Sim, né? A mulher é incrível, hein? A Não, mulher é não. um ser. Eu falo assim, nossa senhora, eu fiz cada pedacinho dela, cada unhinha, tudo, fiz dentro de mim. Sim. Eu falo, como que pode? A perfeição, A perfeição de Deus é incrível. Sim. E aí, quando eles dormem, a gente fica olhando e Em vez de admirando, dormir, fica né? admirando, né? Sim. Ai, gente. Nossa. O Arthur, assim, ele tem cílios, cara, que parece que é postiço, Desenhado, sabe? né? Exatamente. Aí, esses tempos, eu fui num almoço e tinha uma mulher, uma senhora, que ela me conhecia desde pequena, né? Ela olhou e falou assim, sabia que os cílios deles são iguais aos teus quando você era criança? Eu falei, meu Deus, né? Queria tê-los agora. Não permaneceu, né? Exatamente. Ai, mas é maravilhoso. Thaís, não sei, né, quem são as pessoas que estão nos acompanhando hoje, nossos seguidores, nossos ouvintes, que hoje nem mandei um oi para quem nos acompanha, né, nas redes sociais, pelo Facebook, pelo aplicativo, também quem está nos assistindo pelo YouTube. Já vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like, que é muito importante, né, gente? Mas assim, talvez esteja uma mãezinha lá que esteja passando por uma situação assim como você passou. O que você teria para dizer para ela hoje? Olha, com certeza você é forte e com certeza você vai conseguir. Vai, oxe, vai. Vale a É pena. difícil. Não é fácil, mas você consegue. Com certeza. Se eu conseguir, minha filha, você consegue. Qualquer pessoa consegue. E assim, né, como eu sempre falo, a gente não sabe quem são as pessoas que estão nos acompanhando hoje e talvez essa pessoa esteja lá passando por uma situação difícil e vivendo por esses momentos, né, assim como a gente trouxe aqui de dificuldade e encontrou o nosso podcast e está lá assistindo, acompanhando. Então, essa palavra chegou especialmente para você. Quero agradecer mais uma vez. Eu que quero agradecer o convite. Foi muito bom ter você aqui, conhecer mais um pouco da Thaís. Eu e a Thaís, a gente conhece a vida inteira, né? Porque não vamos falar a idade, né? Pelo amor de moramos na mesma cidade. Né? Nem vamos contar. Mas, assim, mais uma vez eu quero dizer que admiro muito você, a tua família, a tua força de vontade, a tua determinação. E agora, né, vai passar tudo isso para a Luísa, que ela seja tão forte e resiliente como a mãe dela é. E que ela admire tanto a mãe dela como você admira a tua mãe. Se Deus quiser. Isso Vou trabalhar para isso. Isso aí. E quero desejar tudo de melhor na tua vida, na vida da tua família.
Quero dizer também que a tua mãe está nas minhas orações. Admiro Amém. muito ela e com certeza essa é só uma fase e logo, logo vocês vão olhar para trás e vão dizer: superamos com a graça do Senhor. Ah, vencemos, amém. Isso aí, isso aí. É o que importa. E é isso, né, pessoal? Deixamos aí, então, um beijo, um abraço para vocês. Fala o teu @, Thaís, para quem não te segue, ir lá te seguir. É Thaís de Sorte. Bem básica, normal, bem basiquinha. Thaís sem H, Sem né? H, aham. Uhum. Isso aí. Então, sigam lá a Thaís para conhecer mais também sobre os trabalhos, né, que ela faz, parte de estética. E também, quem não me segue, vai lá me seguir, @LucileneGittler. E vamos deixando aqui, então, o nosso abraço para todos vocês que estiveram conosco. Até mais, até semana que vem, com mais um Elas Uma Conversa e Cia. Tchau, tchau! Tchau.